Conforme eu comentei no nosso grupo de WhatsApp, hoje é feriado aqui em Nepomuceno, então não teremos aula, né? Mas eu resolvi gravar uma aula assíncrona para vocês. Estou usando aqui o Teams, abri o Teams, caso algum aluno tivesse a disponibilidade nesse horário e quisesse acompanhar ao vivo. Estou mais usando isso aqui para gravar, por esse recurso que o Teams tem de eu poder compartilhar minha tela e eu ainda aparecer aqui no cantinho. Acho que fica uma aula mais dinâmica, uma aula mais interessante. Frisando, não é aula síncrona, embora nós estejamos perto aí do horário e estejamos no dia da aula, é uma aula assíncrona, é um comentário um pouco mais aprofundado sobre materiais poliméricos, tá? Eu vou repetir na aula síncrona exatamente daqui uma semana, de uma maneira mais resumida, mas por quê? Porque o nosso calendário foi modificado, então eu resolvi dar essa aula extra, que vai estar no YouTube, à disposição dos alunos para eles assistirem, né, para vocês assistirem quando vocês quiserem, e dessa maneira a gente pode, a semana que vem, começar a impedância e, se der tempo, também permissividade, porque vai ser a última aula do ano, né? Não do ano letivo, mas do ano. E aí a gente volta lá em janeiro, fevereiro, com um número bom de aulas para trabalhar, vamos dizer assim, o que realmente interessa, que é o final da disciplina, que é unir os conhecimentos de materiais que a gente está vendo até agora, com os de elétrica que a gente vai começar a ver, para aprender a selecionar um bonde elétrico. Para engenheiros elétricos, conhecer sobre materiais não é uma coisa super importante. Conhecer sobre técnicas de caracterização de elétrica e de impedância de laboratório, que é um pouco diferente de circuito, tá? Que a gente chama inclusive de eletroquímica, não é muito interessante. O interessante é a discussão final, é a união dessas duas coisas, para que vocês saibam diferenciar um bonde elétrico de um material que não é um bonde elétrico. E, né, quando vocês forem aplicar isso como dielétrico do capacitor, vocês tenham aí algum feedback que aí realmente é uma contribuição para a área de vocês. Por isso esse adiantamento, já que o nosso calendário foi, né, cortado lá no final, algumas aulas, acho que 2 ou 3 aulas a gente perdeu, então vamos ter que dar essa adiantada, vou dar uma resumida boa, mas preciso dessa aula assíncrona de hoje, frisando que a aula é assíncrona, tanto que não tem ninguém assistindo, ó. Estão as pessoas aqui, tem uma lista aqui de alunos, mas não tem ninguém assistindo. Estou eu sozinho na sala, simplesmente usando a infraestrutura do Teams. Depois os alunos terão a possibilidade de assistir, cada um da sua casa, no horário que for mais conveniente, tá? Pessoal, eu já fiz, essa aqui é a... Ah, tá, eu já montei bastante aqui da disciplina, inclusive até impedância, polarização. A partir daqui, ó, permissividade e impedância, eu quero trabalhar com vocês semana que vem. Hoje eu vou tentar até esse slide, de uma maneira também resumida. Vamos ver como é que a gente vai conseguir falar, né? Retomando aí, então, a aula passada, a gente começou a discutir polímeros, por isso que ele ainda estava com a data do semestre passado, que eu ainda estou arrumando, né? Hoje, a semana passada, a gente começou a discutir a parte de polímeros, tá? Introduzir para vocês aí o conceito de polímero. O polímero é uma molécula longa que tem várias unidades de repetição, tá? E essas unidades de repetição são ligadas covalentemente, por isso que a gente diz que é uma molécula, tá? Polímeros são formados por moléculas, que possuem ligações covalentes dentro da molécula e ligações secundárias entre as moléculas. A gente explicou, resumidamente, aí o conceito de polímero, que quando você vai ligar moléculas menores uma nas outras através de ligação covalente, mas uma massa polimérica não é formada por uma única dessas moléculas longas, mas sim por várias delas. Por isso que eu fiz esse monte de rabisco, tá? Um pedaço de plástico, como esse copo aqui, por exemplo, é formado por várias dessas moléculas compridas, e essa é a ideia do polímero, tá? Aí eu expliquei rapidamente o processo de polimerização, que consiste na quebra de uma das duas ligações covalentes de uma ligação dupla, certo? Com isso, forma uma molécula com várias pontas, com duas pontas reativas. Mas no meio reacional, não existe uma única molécula com duas pontas reativas. Existem várias, ambas podendo formar ligação dos dois lados. Então, o que forma é realmente uma corrente, como se cada molécula pequena fosse o elo, de uma corrente. Tanto que em inglês, o termo cadeia polimérica é chain, exatamente o mesmo termo, né, utilizado para corrente. Cada molécula pequena é um elo da corrente maior,
certo? E cada molécula de polímero é formada pela ligação de moléculas que já são covalentes, que já são formadas de ligação covalentes, você ainda vai ligar uma à outra também por ligação covalente, formando aí uma molécula bem comprida. Lembrando que a massa polimérica, como a gente comentou, é formada não por uma dessas moléculas muito compridas, mas por várias delas, tá? Aí a gente comentou que a propriedade, né, de um material polimérico varia conforme o aumento da massa molecular, tá? A curva é logarítmica, eu dei uma consertada no meu próprio desenho, essa curva aqui cor-de-rosa, ela não está exatamente logarítmica, porque ela se estabiliza, né? Melhor, a curva tem um formato parecido com o de uma curva logarítmica, que quer dizer o seguinte, ela aumenta muito no começo e depois ela quase estabiliza, mas ela continua aumentando, ela não chega a estabilizar. Quanto mais você aumentar a massa molar de uma cadeia polimérica, geralmente melhora essa propriedade. Pode ser propriedade mecânica, podemos pensar aqui até em viscosidade, né? Não faz muito sentido discutir viscosidade para um gás, que seria o gás metano, que seria o gás com um único carbono, mas enfim, se você depois no final começa a fazer mais sentido discutir viscosidade, porque se você aumenta um pouco mais, esse gás se torna um líquido, com algumas dezenas, né, de carbonos, com algumas centenas de carbonos se torna uma cera, que é um oligômero. A parafina da vela é um oligômero. Oligo, poucos, alguns meros. Já o polímero precisa ter essas características específicas aqui para ser chamada de polímero. É uma molécula bem mais comprida. Então, quer dizer, o que diferencia, por exemplo, a tampinha dessa caneta Bic da parafina da vela, claro, além do pigmento que está aqui, né? Mas existem algumas canetas Bic, eu acho que eu não tenho nenhuma aqui agora. Algumas canetas Bic que tem a tampinha transparente, geralmente aquela que tem a carga amarela, ela tem a tampinha transparente, é um material muito próximo da parafina da vela. A diferença é que a parafina da vela é um oligômero, ela está aqui, e a tampinha transparente da caneta Bic é um polímero, ela já está aqui, né? São sólidos. Parafina não faz sentido discutir viscosidade nem para gás e nem para sólidos, porque para o sólido ela tende a infinito, perdão, e para o gás tende a zero. Mas se você pegar aqui os líquidos, conforme aumenta o tamanho da cadeia, a viscosidade vai aumentando, tá? Então você tem aqui, né? Você caminha a propriedade em termos até de estado físico, partindo de um gás até chegar, que seria o gás metano, até chegar no sólido, que tem milhares, né, de carbonos ali ao longo de sua estrutura, né? Você tem 2.000 carbonos, mais ou menos, por molécula, ó, 750 meros, cada mero tem 2 carbonos, então entre um carbono, que é um gás, e 2.000 carbonos, que é um sólido, existe uma grande diferença, existe uma grande mudança aqui de propriedade. Podemos pensar até num aumento de propriedade mecânica. Essa ideia de mudando de estado vai, consequentemente, melhorar a propriedade mecânica. Isso mostra quanto mais comprida a cadeia, a propriedade mecânica também aumenta. Só aí comentando que é polímero. E uma coisa muito importante que a gente comentou é que as cadeias poliméricas, essas moléculas muito compridas, que são como se fossem correntes, né, cujos elos são moléculas menores, elas não crescem até um único tamanho quando ocorre a reação de polimerização. Elas crescem com tamanhos diferentes, né? Depende das condições do seu reator, das condições de reação química, esse tamanho pode variar mais ou menos. E aí a gente mostrou que, claro, se a gente fizer um gráfico do número de cadeias por tamanho, é claro que vai ter um maior número, um tamanho intermediário, que é a condição ideal que você setou o seu reator, certo? Onde vai ter mais cadeias, se eu fizer aqui, pegar um número de cadeias, se eu conseguisse ficar pequenininho, ir lá para o meio reacional e contar as cadeias, eu ia obter um maior número nessa contagem das cadeias de tamanho intermediário, que é a condição ótima, aquela que você programou o seu reator. Mas sempre vão existir anomalias, sempre vão existir aí os extremos, cadeias muito curtas para aquela condição, claro que elas vão formar em menor quantidade, e também cadeias muito compridas para aquela condição, elas vão formar em maior quantidade. Consequentemente, vai ter um número intermediário de tamanhos intermediários também, né? Então, forma muito grande, forma uma quantidade muito grande de cadeias num tamanho médio, uma quantidade pequena num tamanho mínimo e num tamanho enorme, e, consequentemente, também quantidades intermediárias no tamanho intermediário. As nem tão pequenas, mais próximas do tamanho médio, vão estar em maior quantidade. As muito pequenas vão estar numa quantidade menor. As nem tão grandes, mais próximas do tamanho médio, vão estar numa quantidade intermediária também, né? Menos que a máxima, mas também mais que a mínima. E as muito bitelas vão estar em uma quantidade pequena. Então, quer dizer, a curva é um sino de Gauss, né? As muito pequenas ou as muito grandes existem pequenos números. As grandes e as pequenas existem num número intermediário. E as médias, realmente, existem aí no máximo...
Acho que falei no tamanho, né? Talvez eu esteja falando bobagem, deixa eu repetir. Então, começando de novo, ó, as muito pequenas e as muito grandes existem num número pequeno. As pequenas e as grandes existem num número intermediário. São só as médias para aquela condição que vão existir num número grande. Então, forma como se fosse um sino de Gauss. Isso é a distribuição de massa molar num polímero. Vai ter uma massa molar aqui, vamos dizer assim, média, que vai ter o maior número de cadeias daquele dado tamanho, porque a massa molar é o tamanho. Quanto maior a massa molar, mais carbonos, mais componentes, mais comprida é a cadeia, tá? Então você vai ter maior quantidade as médias, numa quantidade intermediária as pequenas e as grandes, e numa quantidade mínima as muito pequenas e as enormes, tá? Sempre no meio. E estou falando assim, pequenas, grandes, médias, para a condição de reação que você estabeleceu. A gente faz uma gaussiana para explicar esse conceito para ficar mais simples, mas na verdade a distribuição nunca é gaussiana. A ideia segue a mesma, mas essa distribuição é um pouco mais torta, tá? Não é exatamente o sino de Gauss perfeito, assim, não é o que a gente chama em estatística de distribuição normal. Ela é um pouco mais torta, vai pender mais para um lado, mais para o outro, mas a ideia é essa. Existe uma condição ótima, uma condição intermediária, onde você tem uma maior quantidade de cadeias, nas condições extremas ali, vai ter uma quantidade menor de cadeias. A lógica vale mesmo para a curva um pouco mais torta, tá? Então, os polímeros não têm uma única massa molar. Gás cloro, a massa molar do cloro é 35,5, se eu não me engano. Então, a massa molar vai ser 71 do gás cloro, sempre, porque ele tem 2 cloros, né? Do metano, o carbono é 12, mais 4 hidrogênios, vai ser 12 mais 4, 16. O gás metano vai ter sempre a massa de tá certo? 12 mais 4, 16, é isso mesmo? Sempre de 16. A água vai ter sempre massa molar de 18, porque as moléculas sempre são iguais. Num polímero, como você forma diferentes tamanhos, além de você ter uma massa molar média, você tem uma distribuição de massa molar. Pode ser mais larga ou mais estreita. Você pode ter dois produtos de meios reacionais diferentes, vamos dizer assim, de reações e condições diferentes, em que você tem a mesma média de tamanho de cadeia, mas em uns tamanhos das cadeias são mais próximos. Ou seja, a distribuição é mais estreita, esse sino é mais magrinho. Como você pode ter um sino mais largo, né, que significa que os tamanhos variam mais, embora a média seja a mesma. Aí dá para a gente entrar numa estatística muito louca para explicar isso, mas a distribuição de mas a gente, né, não vem ao caso aqui, claro, a distribuição de massa molar é sempre um gráfico, que no eixo Y está o número de cadeias e no eixo X a massa molar de cada cadeia. Eu comentei com vocês que existem três cálculos estatísticos. A massa molar numérica média, que leva mais em conta, né, leva mais fortemente em conta o número de cadeias para cada tamanho. A massa ponderal média, que leva mais em conta não o número, mas realmente a massa dessas cadeias. E a massa molar Z, que leva mais fortemente ainda em conta a massa. Aí é um cálculo estatístico e elas sempre vão se apresentar nessa ordem. Essa vai dar um valor mais baixo, essa um valor mais alto e essa o valor mais alto dos três, tá? São as três mais utilizadas, tá? Para criar modelos estatísticos e calcular outras, tá? Mas as usuais são essas. Geralmente a mais usual é a ponderal média, a MW, tá? Então existe uma média e existe uma distribuição. A média é um número, a distribuição é um gráfico. A distribuição é ver se o sino é larguinho ou fininho. E a média é simplesmente um número. Claro que você vai calcular com esses mesmos dados que geram o gráfico, mas ela é um número. E geralmente é essa MW que aparece para representar, olha, eu tenho dois polietilenos diferentes, um de MW tanto e outro de MW, né, um de MW igual a X e outro de MWX igual a Y. Esses polímeros vão ter aplicações diferentes, processamentos diferentes, propriedades aí diferentes, que não vem ao caso para nós, porque eu só estou introduzindo polímero para a gente falar dado o comportamento dielétrico, que só existe em alguns polímeros, e nós vamos especificar quais são esses, tá? Aí a gente começou a introduzir, eu não lembro se eu cheguei a falar desse slide aqui, acho que não. Agora então começa assunto novo. A gente vai falar do conceito, vai aprofundar um pouco mais no conceito de macromolécula, porque eu acho que a gente já conseguiu compreender o que é uma macromolécula, no sentido que ela parece uma corrente, é uma molécula formada de ligações covalentes, de moléculas menores ligadas covalentemente. A gente já viu que elas podem ter diferentes tamanhos, mas a gente ainda tem alguns conceitos para aprender de macromolécula e de polímeros em geral, para facilitar a nossa discussão lá dos polímeros dielétricos. Lembrando que o bom dielétrico é a cerâmica. O polímero é um dielétrico, dependendo, num caso muito específico, no máximo razoável, tá? Mas ele é importante por quê?
Isso eu já comentei, porque ele misturado à cerâmica vai fornecer flexibilidade ao material e uma maior facilidade de moldagem, tá? Então ele se torna uma opção interessante para ser misturado à cerâmica, para fazer aí um material de elétrico flexível e fácil de moldar, tá bom? As moléculas de polímero podem estar na conformação aleatória, isso é, essas correntes vão estar enoveladas. No estado fundido, elas sempre estão enoveladas, tá? Quando você chega a derreter o seu plástico. Mas no estado sólido, elas podem estar ou não estar, depende. Então, por isso que eu pus aqui, conformação aleatória, vou desenhar aqui no canto para deixar mais claro a ideia para vocês. A conformação aleatória é a molécula muito comprida estar na forma de um novelo, tá? Conformação enrodilhada ou enovelada. Eu fiz aí bem rabiscado mesmo para ilustrar a ideia, tá? Então vai estar em conformação aleatória? Depende da temperatura que você está. No estado fundido, como eu falei, todos os polímeros, todas as moléculas de todos os polímeros vão ter essa conformação. Então depende da temperatura. Agora, e no estado sólido? No estado sólido, aí depende da estrutura específica de cada polímero, de quais átomos estão ali no meio, não só quais, mas quais, quantos e como eles estão ligados. O professor Canevarolo, que é o professor lá da UFSCar, onde eu fiz a minha formação, tem um livro sobre esse assunto aí, né? Essa parte de ciência dos polímeros. Ele falava isso, ele colocava isso na primeira aula dele. Para você pensar sobre um polímero, você tem que pensar quais elementos estão ligados, mas não só quais, quantos e como. E aí eu trouxe para as minhas aulas essa mesma fala aí do professor Canevarolo, certo? Quais, quantos e como? Como assim? Porque quando a gente faz, vocês não sei se vocês repararam no desenho que eu apaguei, a gente faz sempre a corrente, né? Imagina um polímero com uma molécula muito comprida no formato de corrente. E é normal, né? Mesmo eu que sou especialista da área, eu penso num polímero, eu penso assim. Mas preciso dar algumas novidades para vocês. A gente representou esse tio como uma molécula que tinha duas pontas reativas. Pode não acontecer de ter só duas. Pode ter uma molécula ali no meio que tem três pontas reativas. Não uma, mas algumas, tá? E aí, o que vai acontecer? Então, essa azul tem três pontas reativas. Então, ela vai ter três pontos para reagir com as vermelhas. Vamos dizer que as vermelhas têm uma ponta só reativa, ó. E aí, você vai formar uma cadeia polimérica para cá, né? Um pedaço de cadeia polimérica para cá, um pedaço de cadeia polimérica para cá. Até aí, nada de novo, mas existe a terceira ponta reativa. A gente chama isso aqui na área de polímeros de ligação T, ó. Isso aqui é uma ligação T, tá vendo que formou um T, uma molécula triplamente reativa, pode formar uma cadeia polimérica em forma de T. Podem existir diferentes arquiteturas para uma cadeia polimérica, não simplesmente a arquitetura linear. Por isso é importante saber que elementos químicos formam aquele polímero. Por enquanto a gente está pensando só em hidrogênio e carbono, mas existem outras possibilidades. Quantos, que a gente já falou, porque vai influenciar no que a gente acabou de discutir, tamanho de cadeia, distribuição de tamanho das cadeias, mas tem o como também. Você pode ter diferentes tipos de arquitetura. Sem contar que mesmo sem esses diferentes tipos de arquitetura, o mesmo polímero, dependendo, o mesmo polímero não, né? Polímeros diferentes, ambos lineares, perdão, podem ser a temperatura ambiente, podem ter suas moléculas organizadas ou desorganizadas. Isso vai mudar um monte de propriedade, que para vocês que não sabem, eu, por exemplo, que sou da área de mecânica aqui no Cefet, isso interessa muito, né? Para mim, formado em materiais da área de mecânica aqui no Cefet, como que muda a propriedade mecânica de um polímero por causa dele ter ali no meio da molécula um átomo de uma coisa, um átomo de outra coisa? Interessa muito. Para vocês, não. Dane-se a propriedade mecânica. Claro, tem que ter um mínimo para resistir, mas essa questão da estrutura do polímero, dele ser organizado ou desorganizado, ter a conformação aleatória da temperatura ambiente ou estar organizada, lembra que essa ligação T aqui não necessariamente é ordem, tá? Você pode ter essa ligação T aqui, várias dessas ligações T, uma em cima da outra, e todas na conformação aí enovelada, tá? Fiz um monte de rabisco em cima do meu próprio desenho, para dar essa ideia de bagunça mesmo para vocês. Agora, o que é um polímero ordenado? Isso eu ainda não desenhei, que eu vou mostrar os desenhos. Mas ser ordenado ou não influencia no que é importante para a gente aqui, a propriedade de elétron, tá? Então aí já começa a ficar um pouco mais interessante a discussão. Opa, se o polímero é organizado ou não, se as cadeias do polímero no estado sólido têm ou não a tal da conformação aleatória, enovelada ou enrodilhada,
já começa a me descrever se esse polímero vai ser um bonde elétrico ou não. E aí começa a interessar para a área de vocês, tá? E a gente só vai poder responder como é que essas moléculas estão no estado sólido ao estudar a estrutura dos polímeros no estado sólido, que é no finalzinho da aula de hoje, tá? Se a gente tivesse tendo essa aula ao vivo, talvez eu tivesse que cortar para não cansar vocês, e não cansar eu também, para não ser muita informação, né? Mas aqui eu vou ter que dar. E aí, qualquer coisa, você assiste o vídeo na velocidade 1,5, anota alguma coisinha que for mais, né, interessante ou mais difícil, depois retoma, né? Gravado é um pouco mais tranquilo. Eu sempre gravo as minhas aulas, mas nem sempre eu ponho elas no YouTube. Então, se vocês precisarem aí, deem uma olhada no que já tem lá no Teams, porque o Teams acaba excluindo o vídeo em 20 dias, né? Então, antes da gente entrar nessa discussão de estado sólido propriamente dita, vou falar um pouquinho da terminologia básica de polímeros. Não vou nem apagar esses desenhos, né, que eu fiz aí no semestre passado, nessa mesma disciplina, porque eu já considero que eles estão bons, tá? Vamos falar os termos dentro de polímero para que quando eu falar isso novamente vocês compreendam. O que é um monômero? Os monômeros são as moléculas que participarão da polimerização em cadeia. Cada uma delas se tornará um mero. Então, os monômeros são aquelas moléculas que a gente falou que tem duas pontas reativas. Olha aqui o carbono. Eu não completei. Esse carbono, para completar suas ligações, teria que ter mais dois hidrogênios, esse também. Eu desenhei mais simplificado sem os hidrogênios. Moléculas aí de dois carbonos com duas pontas reativas são um bom exemplo aí de monômero. Aqui já nem é mais monômero, hein? Perdão. Monômero é quando ela ainda não quebrou a dupla. Essas moléculas, como a gente falou na aula passada, elas estariam assim, ó, sem desenhar os hidrogênios, tá? Porque elas vão participar. Você tem várias delas, aí você quebra essa dupla ligação, um elétron, né, fica livre para reagir desse lado e o outro também fica livre para reagir. Aí isso já não é mais um monômero, porque ele já vai reagir. Aí é o mero. O mero, vejam a diferença entre monômero e mero. O mero é a unidade de repetição de uma cadeia polimérica, ó. Então, simplifica essas moléculas aqui para um tio. Ó, o tiozinho aqui, ó, o tio, que a gente usa na língua portuguesa, vermelho, ainda não quebrou a dupla ligação, ainda está desse jeito aqui, ó. E o tio ali verde, além de já ter quebrado a dupla ligação, então muda aqui para o verde, para ficar mais coerente, além de já ter quebrado a dupla ligação, elas já reagiram, já se ligaram, formando uma cadeia muito longa. Eu fiz 3 moléculas, tá? Mas lembra do outro slide que são milhares, tá? Milhares não, centenas ou até milhares, tá? Então, quer dizer, o mero é a unidade de repetição numa cadeia polimérica já formada. O monômero seria essa unidade de repetição antes de reagir, antes de juntar, tá? Então, ó, isso aqui é o monômero do polietileno, agora já com os seus hidrogênios. Isso aqui é o monômero do polietileno. Olhando já no polietileno pronto, né, vai quebrar essa dupla e vai se ligar várias vezes, isso aqui é como se fosse um carimbo, ó, por isso que eu ponho N, porque ele se repete várias vezes. Eu pego ele aqui, ó, e como se eu desse um Ctrl+C, Ctrl+V e vou carimbando um do lado do outro, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, até formar a molécula inteira. Esse N vai ser igual a 750, ou 1000, ou 1200, então não vai dar para desenhar tudo, né? Mas a ideia é essa, faltou aqui os hidrogênios. O hidrogênio também repete, vai junto com o carimbo, tá? Isso é o mero, ó. É a unidade de repetição dentro já da cadeia polimérica. O monômero seria o que vai se tornar depois da reação essa unidade de repetição, tá? Então, bem claro aí escrito, expliquei de um jeito diferente do que está escrito. Macromolécula é uma molécula de alta massa molar, uma molécula bem comprida, mas não necessariamente tem uma unidade de repetição, tá? Existem aí macromoléculas que não têm essa unidade de repetição, elas não são consideradas polímeros. Para ser polímero precisa ser macromolécula e ter a unidade de repetição. Deixando claro isso aí para vocês, o que é mero, o que é monômero, o que é macromolécula. Macromolécula, molécula comprida. Monômero, molécula que vai gerar um polímero. Mero, a unidade de repetição já na molécula do polímero, tá? Então, para ser um polímero, precisa ser macromolécula e ter meros, ter unidade de repetição, tá? Precisa de duas coisas aí. Então, essas 3 definições não é nada muito complicado, mas é bem específico. Monômero, vão se polimerizar, ainda não polimerizou. Mero, unidade de repetição já polimerizada. E macromolécula, molécula comprida. Todos os polímeros são macromoléculas, mas nem todas as macromoléculas são polímeros, porque nem todas têm essa unidade de repetição. Para ser polímero, precisa ter a unidade de repetição e ser uma macromolécula.
tá? Ser uma molécula grande, formada de unidade de repetições, tá? Para a gente entender bem a estrutura molecular dos polímeros, a gente precisa entender as ligações químicas presentes nesses materiais, que nós já falamos quais são. Covalente, dentro da molécula, e secundária entre as moléculas, já entre as macromoléculas, as moléculas compridas, grandes, tá? Entender como essas ligações estão relacionadas às propriedades dos mesmos. Não. Você é um engenheiro de materiais, técnico em mecatrônica, que um dia pode mexer com plástico. Não, para vocês não. Faz um adendo aqui, ó. Entender como essas ligações estão relacionadas às propriedades dielétricas dos mesmos. Aí, ok. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa entender essas ligações para poder falar o vocabulário do polímero. Igual a gente já sabe mais ou menos o vocabulário da cerâmica e do processamento cerâmico na aula passada, a gente vai ter que entender mais ou menos o vocabulário do polímero para poder seguir aqui, tá? Vamos relembrar aí, a gente já fez um desenhinho, eu falei por cima das ligações primárias, alguém perguntou, aí na hora eu improvisei, fiz ali a covalente assim, a iônica assim, a metálica a gente não estuda no ensino médio, mas ela é de tal jeito. Aí falamos dos metais, mas para introduzir o conceito de estrutura cristalina e defeitos, aí entramos em cerâmica, né? Falamos ali das estruturas cerâmicas e tal, contorno de grão, um conceito que vocês vão ver que vai ser muito importante, porque por isso que a gente falou dele em metal, falou dele em cerâmica, e vai repetir na aula de fatores que influenciam na permissividade das cerâmicas, tá? Então, se você não lembra, não tem problema, eu vou te lembrar. Então, quer dizer, mas aqui no polímero, além das ligações primárias, é importante as secundárias. Então, recapitulando, as primárias, que são aquelas que têm participação direta dos elétrons de valência, são as ligações iônica, metálica e covalente, tá? Um é um compartilhamento, uma doação permanente de elétrons, a iônica é um cara que quer elétron que não quer, o que não quer dá porque quer. Vamos dizer assim, os átomos, né? Igual a gente comentou. Exemplo mais clássico que tem, sódio e cloro. Sódio quer perder um elétron, ele dá esse elétron, ele perdeu uma coisa negativa, ele ficou positivo. O cloro quer esse um elétron, ele ganha esse um elétron, ganhou uma coisa negativa, ficou negativo, e eles se atraem mutuamente, tá? Que é uma doação permanente. A metálica é como se fosse um compartilhamento entre todos. Nenhum átomo de alumínio quer ganhar elétron, todo átomo de alumínio quer perder. Então, no alumínio sólido, eles ficam um do lado do outro, que eu vou desenhar só 3, mas são muito mais que milhares. Eles ficam um do lado do outro e os elétrons meio que relaxam um pouco, ficam sendo aí de todos os átomos de uma única, todos os elétrons ali, que esses 3 que o alumínio quer perder, porque ele quer perder 3, né? Ficam sendo de todos. Você pega uma barra de alumínio, um pedaço de alumínio, ali todos aqueles átomos de alumínio estão compartilhando todos os elétrons. Não exatamente todos, mas esses 3 aí de valência, esses 3 que ele quer perder, estão livres ali na barra de alumínio. Por isso que os metais, no geral, são bons condutores térmicos e elétricos, tá? Por quê? Eles têm elétrons livres. Por que o cobre é bem melhor que o alumínio? Aí a gente entraria, como eu já comentei, na teoria das bandas de energia para elétrons no sólido, que envolve um pouco de física quântica. Mesmo eu, engenheiro de materiais, vou patinar um pouco para preparar uma aula disso. Conseguiria, né? Mas não vem ao caso aqui. A gente falar de quântica, até porque a gente está falando de elétrico e não de condutor. Aí mudaria o escopo da aula, tá? Por que o cobre é o melhor condutor? Como eu falei, dá para preparar uma aula sobre isso. Mas não vem ao caso agora, tá? Todos os metais, no geral, são bons condutores elétricos e térmicos, porque eles têm elétrons livres. Alguns são melhores que outros por conta da maneira como os elétrons ficam no sólido, que é a teoria das bandas de energia, que não vem ao caso agora, tá? E a ligação covalente, que é um compartilhamento, 2 caras que querem ganhar elétron. Por exemplo, para o cloro ficar feliz, como ele já tem 7 na última camada, a gente já comentou isso, hein, gente? É só uma revisão aí do que vocês já viram também no ensino médio. O cloro tem 7 elétrons na última camada, os átomos querem ficar com 8, certo? Né? Então, se ele tem 7 na última camada, por exemplo, esse aqui tem 7, é mais fácil ganhar 1. Esse só tem 1, então é mais fácil ele perder ele e a penúltima camada se tornar a última, né? No alumínio é a mesma coisa, é mais fácil ele perder esses 3 e a penúltima camada se tornar a última. Já o cloro, como tem 7, é muito mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Quando ele encontra com outro cloro, eles compartilham, tá? Essa é a ligação covalente. Agora, se você contar, os dois têm 8. Contar os pontinhos em volta de cada Cl, você vai ver que os dois Cl agora têm 8 elétrons através do compartilhamento. Então, doação permanente, iônica, um que gosta e um que não gosta de elétron. Vários que não gostam de elétrico, como se fosse um compartilhamento entre todos, a metálica, e 2 que gostam de elétron, compartilhamento direcionado entre 2, tá?
Mas, no caso do carbono, por ele fazer aí 4 ligações, você pode ligar um carbono no outro, um carbono no outro, um carbono no outro, cada um ligado a 2 hidrogênios, exceto o da ponta que vai estar ligado a 3, né? E aí crescer até um tamanho enorme, que é o caso do polímero, tá? Primárias são aquelas ligações, como a gente já falou, que os elétrons de valência participam diretamente. Deixa eu tirar esses rabiscos, isso aí foi só para revisar aí para vocês rapidamente, né? Temos nos polímeros as ligações secundárias, que até então a gente não tinha falado delas, que são aquelas que os elétrons de valência não participam diretamente. Elas têm 3 aí naturezas. A ligação de polo, quando você tem moléculas polares, ou seja, que você tem ali elementos mais eletronegativos, então os elétrons se concentram em volta daqueles elementos, existe uma polaridade na molécula, é o que acontece na água, por exemplo. A água, ó, são 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. O oxigênio atrai todos os elétrons para ele. Então, perto do oxigênio, você tem um momento de dipolo, esse deltinha minúsculo aí, só para representar, um momento de dipolo negativo, e aqui você tem um momento de dipolo positivo, ou seja, a nuvem eletrônica se concentra, o deltinha negativo é para dizer que a nuvem eletrônica está mais concentrada aqui em volta desse oxigênio e menos densa aqui nos hidrogênios. Por isso que a parte de baixo aqui é um dipolo positivo e a parte de cima é um dipolo aqui negativo, tá? Isso acontece na água, o dipolo permanente. Moléculas polares precisam ter ali átomos que atraem os elétrons para si. Temos os dipolos flutuantes, que é o que vai acontecer no polietileno, que a gente estava representando até agora. O polietileno não é C, uma molécula muito comprida formada de carbono, e hidrogênio, não tem ninguém polar ali. Então, o que vai acontecer? Quando uma molécula de polietileno se aproxima da outra, vai existir um efeito estérico entre os elétrons. Então, primeiro eles vão se afastar, e aí, onde eles se afastaram vai ficar positivo, vai criar ali um dipolo flutuante, um dipolo, né, onde eles se afastaram vai ficar positivo, e aí vai atrair os da outra molécula, e aquele outro canto vai ficar negativo. Então, quer dizer, aqui, por exemplo, vamos dizer, os elétrons se afastam porque encontram os elétrons ali da molécula vizinha. Então, ficou positivo. Opa, mas agora que ficou positivo, os elétrons querem se aproximar, então eles se aproximam. Fica aí negativo. E aí as moléculas conseguem ficar uma perto da outra. Mas isso é temporário. Né? A ação de campo é que induz essa polaridade, principalmente num campo elétrico que isso acontece, tá? Mas só esse movimento dentro da própria molécula já causa um campo pequeno, por isso que um polietileno, por exemplo, consegue ficar sólido, tá? E existem também as ligações de hidrogênio, que são como se fossem dipolos permanentes mais fortes, tá? Mas o ponto é que os elétrons de valência não participam diretamente, eles só fazem esses movimentos e aí criam regiões de carga positiva e região de carga negativa nas moléculas, as moléculas se aproximam. Então, secundária é basicamente para polímero, tá? E lembrar que esses dipolos elétricos aí, sejam eles permanentes, no caso do dipolo, ligação de hidrogênio, ou flutuante, eles se atraem mutuamente. Coloquei esses pokémonzinhos aqui para vocês observarem na bochecha, no rabo. Esse aqui tem um sinal de mais, esse tem um sinal de menos. É só a Paula ficar fofinha. Ah, mas André, eu não gosto de coisa fofinha. Não tem problema, eu fiz um slide sério também, tá? Para ser democrático. Isso aqui é só para dar a ideia que os dipolos se atraem mutuamente. Você vai ter um, mesmo que eles sejam temporários, tá? Não é que ele vai ser uma bolinha mais, uma bolinha menos, mas é uma região da molécula ali onde os elétrons se afastaram, ficou mais, e outra onde eles se aproximaram, ficou menos, e aí você cria ali um dipolo flutuante durante um certo tempo, tá bom? E por que relembrar isso? Porque a gente já tinha relembrado essas 3, mas a que está no polímero é só a covalente, e entre as moléculas do polímero, a que está a secundária. Então, por exemplo, é isso que faz um polímero amolecer. Se eu pegar aqui essa caneta Bic e botar nela um isqueiro, deixa eu ver se tem um isqueiro aqui, não vou fazer, tá? Não tenho nenhum isqueiro aqui. Mas se eu tivesse um isqueiro, o que ia acontecer se eu ligasse o isqueiro aqui embaixo? Né? Ela ia derreter, tá? Ela ia derreter. Esse derreter é você afastar as moléculas uma das outras, quebrar essas ligações secundárias. Ele só está sólido assim, o polímero coeso, porque tem ligação secundária entre uma cadeia e outra. Quando você aquece, você quebra essa ligação secundária, você causa movimentação nas moléculas e elas deslizam sobre as outras. E elas só conseguem deslizar umas sobre as outras porque houve essa quebra aí de ligação secundária. Tá bom, pessoal? Aí coloquei um exemplo clássico de ligação de hidrogênio só para relembrar, que ocorre no nylon, tá? O nylon é um polímero, cada pico desse aqui, para quem não lembra aí da química orgânica do ensino médio, é um átomo de carbono. Deixa eu ver que cor vai ficar bom nesse azul. Acho que o branco rola, né? Aqui.
Cada pico, cada vértice, na verdade, é um átomo de carbono, tá? Que está ligado por si só a dois hidrogênios. A molécula continua para cá e a molécula continua para cá, tá? Só que a poliamida, o nylon, ela vai ter essa unidade de repetição que vai se repetir aqui depois também, tá? Mas eu não vou desenhar, que é isso aqui, ó. C dupla O ligado a um N. Essa ligação não sei se parece, mas é uma ligação dupla, tá? C dupla O ligado a um N. O que acontece? Quando você tem hidrogênio ligado ao FON, que é flúor, oxigênio, nitrogênio, os três elementos mais eletronegativos, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Olha o hidrogênio ligado a um dos elementos do FON, né? E esse nitrogênio está puxando os elétrons todos para eles. Esse nitrogênio e esse oxigênio também. Então, por isso que tem um sinalzinho de mais aqui no hidrogênio. Ele fica muito com os momentos de dipolo positivo aqui muito forte. Isso acontece na molécula de baixo também, ó. Esse cara e esse cara, né, na molécula de baixo, eu falo de baixo do desenho, né, porque numa massa polimérica não tem só duas dessas, tem várias, tá? Ocorre na molécula de baixo também, os elétrons são puxados para cá e para cá. Então, quando uma molécula se aproxima da outra, esse oxigênio que tem um momento de dipolo extremamente negativo porque puxou os elétrons, e esse hidrogênio que tem um momento de dipolo extremamente positivo porque teve seus elétrons puxados, eles formam uma ligação muito forte, que é o que se chamava antigamente de ponte de hidrogênio, tá? Que é essa ligação aqui, ó, que hoje em dia o pessoal, tanto que aqui, ó, no livro da edição que eu tenho, que foi de onde eu escaneei, tá aqui referenciado, né? No livro do professor Canevarolo, ainda se utilizava o termo ponte de hidrogênio, que eu não vejo problema nenhum, mas o pessoal da química fez esse termo cair, e hoje o termo que a gente utiliza é ligação de hidrogênio, tá? Então a ligação de hidrogênio estaria aqui, ó. Não é uma ligação direta, é uma ligação secundária, é a forte atração que ocorre entre esse oxigênio aí, com momento de dipolo muito negativo, e o hidrogênio da de cima com momento de dipolo muito positivo, tá? Relembrando aí o que é ligação de hidrogênio. Então, só um resumo rápido, também retirado do livro do professor Canevarolo, de como essas ligações definem algumas das propriedades, e claro que a gente vai pensar daqui, esquece esse slide, tá? Também não vou comentar muito, porque vocês são engenharia elétrica, né? Mas esquece esse slide, eu vou pensar daqui o que interessa para a nossa disciplina, portanto, o que interessa para a área de vocês, tá? Então vejam aí, ó, eu já pincei, inclusive, já coloquei em vermelho. As ligações primárias, ou seja, de dentro dessas moléculas grandes, elas vão definir algumas coisas aí. A estrutura química do polímero, consequentemente o grupo lateral, tá? São as ligações primárias que vão dizer o seguinte, se o meu polímero é só hidrogênio e carbono, né? Se em cada um desses quatro eu vou ligar hidrogênio, né? E aqui a molécula continua para cá e continua para cá, né? Se eu vou ligar 4 hidrogênios ou se eu vou pôr um grupo aromático aqui, por exemplo, que é enorme, tá? O grupo lateral, por exemplo, tem a ver com a estrutura química do polímero, ó, o anel aromático aqui, tá? Esse risco aqui eu errei, fiz sem querer. Esse é o anel aromático, o benzeno, né? Se eu desenhar ele mais bonitinho aqui embaixo, tentar fazer um hexágono mais certinho. Isso aqui é o anel aromático. Lembra? Ele é um carbono em cada vértice do hexágono, cada carbono ligado em um hidrogênio, e mais um detalhe, ó. Um sim, um não, eu represento uma dupla ligação. Na verdade, existe um fenômeno aqui no benzeno chamado ressonância, que essas duplas sempre estão trocando de lugar, tá? Mas elas respeitam sempre mesmo trocando essa ideia de uma sim, uma não, uma sim, uma não. O desenho aí do benzeno é isso. Você pode colocar o carbono e os hidrogênios no seu benzeno também, tá? Vou colocar aqui em outra cor para ficar mais aparente. Então, cada vértice um carbono, dupla. Aqui uma simples, né? Uma dupla, ligação, uma simples, uma dupla, certo? Ligou aí os carbonos, e aí você tem um hidrogênio em cada um. Aqui estaria ligado ao polímero, aqui hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio, tá? É mais ou menos isso, né? Na verdade, na representação dos livros, você põe todos os carbonos em pé, né? Todos os Cs em pé. Eu fui seguindo aí a sequência que eu fui preenchendo. Mas relembrando vocês só o que é o anel aromático. Então, o grupo lateral influencia muito, faz parte da estrutura química do polímero, mas essa estrutura aqui do mero, né, vamos dizer assim, vai influenciar no comportamento da macromolécula também. Tipo de cadeia, igual a gente falou, pode ter ligação T, tipo de arquitetura da cadeia, né? Eu tenho 3 arquiteturas principais. A de T estaria mais próxima de uma estrelada, ó, que cresce, que todas as cadeias poliméricas crescem de um mesmo centro. Não todas, mas alguma parte delas. Aí você tem várias estrelas como essa compondo a massa polimérica, né? A linear, que aí você vai ter várias cadeias enoveladas ou não, nós vamos ver estado sólido, depende, né? E você tem a arquitetura do tipo pente também, que quando você tem pequenas ramificações na sua cadeia, que são cadeias menorzinhas que crescem de alguns centros reativos ali, tá?
Todas elas aqui, na verdade, a ligação T, a estrelada é um super T, né? Não são só 3, são muitas. Na verdade, a ligação T está aqui, ó, nas ramificações, e não ali na estrelada. Mas a T teria a ver com a estrelada, seria uma estrela de 3 pontas, vamos dizer assim, né? A T que todas crescem o mesmo tanto. A ramificação, você vai ter ali subcadeiazinhas que crescem um pouquinho menos que a principal. Lembrando que esse desenho é de uma molécula da massa, esse desenho é de uma junção de algumas moléculas da massa, mas não de todas. E aqui eu desenhei várias moléculas da massa. Então, o tipo de cadeia vai ser interessante. O tipo de configuração, pessoal, vocês não são engenheiro de materiais nem engenharia mecânica. Eu não vou entrar aqui o que é configuração, tá? Mas, rapidamente, a configuração é uma característica da molécula que você não muda, a não ser que você quebre a molécula e a refaça. Quer dizer, então, se é um processo de reação química, você não muda a configuração, tá? É por isso que ela está relacionada com as ligações primárias. Tudo que está aqui, você tem que quebrar a cadeia e refazer a cadeia, ligação primária. Então, estrutura química e tipo de cadeia, a gente já pode pensar, e na verdade seriam mais aqui tipos, o componente do mero, tipo de arquitetura. Configuração seriam outras coisas, seria encadeamento, isomeria, taticidade. Eu vou comentar rapidamente, eu falei que não ia, porque não interessa, mas está aqui na aula, a aula é assíncrona mesmo, qualquer coisa vocês veem que não interessa, configuração, vocês pulam, mas eu vou falar para vocês terem aí, tá? E pode ser que eu volte nisso, então eu aconselho a não pular, tá? Embora o que está mais importante aqui eu já marquei em vermelho. Rigidez e flexibilidade da cadeia, que consequentemente vai ser rigidez e flexibilidade do polímero. Se você tiver um grupo desse no meio do polímero e não na lateral, a sua cadeia vai ser rígida. Se você tiver um oxigênio no meio da cadeia e não na lateral, a sua cadeia vai ser flexível. Tá? Como que eu sei isso? A gente que é de polímero sabe isso aí da experiência, né? Tá nos livros também e tal, mas a gente conhece isso aí bem. Esse tipo de ligação trava mais o movimento quando ele está no meio de uma cadeia polimérica. E o oxigênio não, deixa a cadeia um pouco mais livre. Então, consequentemente, cadeia com alguns grupos no meio da cadeia principal, não nas ramificações ou no grupo lateral, né? Alguns grupos aí no meio vão acrescentar rigidez ou flexibilidade. E a gente vai ver o exemplo específico, tá? Do grupo lateral e do grupo no meio, que vai ter rigidez ou flexibilidade. A gente vai comentar disso na aula de fatores que influenciam na permissividade. A estabilidade da cadeia, portanto, do polímero, quer dizer, quão difícil é quebrar essa cadeia numa aplicação temperatura que eu preciso para começar a quebrar a cadeia é a estabilidade também do polímero. Você quebra a cadeia, você está degradando o polímero, estragando o polímero, então você vai perdê-lo. Então, características que não mudam, a não ser com reações químicas, tem a ver com as ligações primárias. Agora, com as ligações secundárias, você vai ter características aí temporárias, do polímero, que depende se ele está no estado sólido ou no estado fundido. Tá? Aqui não, aqui tem que reação química para mudar. A cadeia nasceu assim, nasceu que eu falo após uma polimerização, ela vai morrer assim. Morrer que eu falo botar ela de novo numa nova reação. Aí aqui é mais química e menos engenharia de materiais, tá? Agora, aqui você tem bastante engenharia de materiais, você tem bem relacionado ao processamento. E aí, como é mais a minha área, eu posso orientar vocês melhor puxando isso aqui para a área de dielétricos, tá? Porque aqui, ó, aqui você não é uma característica da cadeia polimérica com a qual ela nasceu e com a qual ela vai morrer, né? Morrer que eu falo você vai ter que quebrar ela através de uma reação química e fazer outra reação química. Aqui é simplesmente, vamos dizer assim, como se fossem reações físicas, reações ao meio físico. Aumenta a temperatura, eu vou fundir. Do que depende quão alta precisa ser essa temperatura para fundir? As ligações intermoleculares, porque eu falei, fundir o polímero é afastar as cadeias umas das outras. Nem só fundir, amolecer. Por colocar o isqueiro aqui e amolecer, você vai ter o deslizamento das cadeias umas sobre as outras. Isso, quão difícil depende da ligação secundária. Só que TM é especificamente a fusão dos polímeros, tá? São polímeros que têm ordem, é quebrar essa ordem. Mas mesmo os que não têm ordem, tem uma outra temperatura, né? Geralmente mais baixa, tá? Depende aí muito do polímero também, na qual ele amolece. De qualquer maneira, fazer as cadeias deslizarem umas sobre as outras é quebrar a ligação secundária entre uma e outra. Então, o quão alta é a temperatura de fusão para um polímero que tem organização na sua estrutura, que tem cadeias organizadas, ou quão alta é a temperatura de amolecimento, né, de um que não tem, ambos amolecem, tá? Mas no que tem ordem, o amolecimento coincide bastante com a fusão. Coincide boa parte com a fusão. Depende também, depende. Eu tirei a aula de propriedades térmicas de polímeros, mas talvez eu inclua ela num outro dia, senão vai ficar muita coisa agora. Mas o deslizar das cadeias umas sobre as outras, que geralmente é um pouco abaixo da temperatura de fusão para os que têm ordem,
né? E é simplesmente a temperatura de amolecimento para os que não têm ordem. A temperatura de amolecimento tem o polímero ordem ou não, tá? Mas a temperatura de amolecimento de um polímero depende das ligações secundárias. A fusão, quebrar essa ordem, também depende das ligações secundárias, tá? Na verdade, no polietileno, por exemplo, o amolecimento dele coincide muito próximo à fusão, tá? E num que não tem ordem, que é o poliestireno, que é esse transparente aqui, é simplesmente amolecimento, tá? Então, a temperatura de fusão do nylon, por exemplo, né, ser bem mais alta que a de um polietileno, depende das ligações secundárias que o nylon tem. Acabamos de mostrar, o nylon tem ponto de hidrogênio, é forte. O polietileno já não. O polietileno já não tem a ponte de hidrogênio, então ele funde numa temperatura mais baixa. Ambos aí, nylon e polietileno, vão amolecer acima da temperatura de fusão, tá? E polímeros que não têm ordem, como o poliestireno, vão ter uma temperatura específica de amolecimento. Mas as duas coisas dependem da ligação secundária. Solubilidade, quanto é fácil solubilizar um polímero, que também através da ação de um solvente afastar as cadeias. Também depende de afastar as cadeias, quebrar a ligação. Cristalinidade, ou seja, a tal da ordem, ter ou não ter, depende das ligações secundárias. Conformação, isso é como a gente falou, se a cadeia está enovelada ou organizada, depende também dessas forças intermoleculares, né? Consequentemente, se vai ter só amolecimento ou se o amolecimento vai estar ali próximo com a fusão, depende tudo das forças intermoleculares. Estabilidade da cadeia e do polímero também depende. A estabilidade depende das duas, porque para que chegue a quebrar uma ligação primária, antes tem que quebrar a secundária, tá? E, consequentemente, a gente falou aqui, ó, as forças intermoleculares tornam mais difícil tanto a separação de cadeias, a solubilidade, quanto o deslizamento de uma em relação às outras. Então, aqui eu vou tornar difícil, basicamente, com forças intermoleculares mais fortes, mais altas, né, ligações secundárias mais fortes, o amolecimento do meu polímero, tá? O deslizar das cadeias umas sobre as outras do meu polímero, enquanto nas ligações primárias ali, eu vou mudar realmente características específicas da minha molécula. Que, claro, uma coisa vai influenciar na outra. Se eu tiver um grupo muito polar aqui na estrutura química, as forças intermoleculares vão ser maiores, elas estão ligadas. Mas aqui é um resuminho do que interessa. Para nós, o que interessa aí para o comportamento dielétrico do polímero é a estrutura química, rigidez e flexibilidade, cristalinidade e conformação. Pessoal, eu acho que eu não vou editar esse vídeo, não. Então, só fazendo uma correção, se um dia alguém da minha área assistir, né, esse vídeo, eu falei aí que, depende do amolecimento, não sei o quê, vou dar uma aula sobre comportamento térmico. Só enxugando de vez isso aí. Não. Polímeros que não têm ordem, tipo esse aqui, ó, ele tem simplesmente uma temperatura de amolecimento, tá? Polímeros que têm ordem, o amolecimento completo, né, a fusão do polímero, né, e consequentemente o fluxo do polímero, vai ser sempre mais alto que a quebra dessa ordem, tá? Então fazendo aí deixa eu fazer um desenhinho, já adiantando uma informação da aula que talvez eu dê de maneira síncrona também, de comportamento térmico de polímeros. Polímeros que possuem ordem, o que é que vai acontecer com eles? Você vai ter só uma temperatura de amolecimento. Você tem um negócio chamado temperatura de transição vítrea, que a gente não vou entrar aqui no que é, e o amolecimento vai ser sempre um pouco acima dessa temperatura de transição vítrea, né? Isso aqui é os que não têm ordem, perdão, não tem ordem, tá? Os que não têm ordem, o amolecimento é um pouco acima, não tem ordem para desfazer, não tem fusão. Fusão é quebrar a ordem das cadeias poliméricas. Não tem ordem, então é só fluxo. É só o deslizar umas sobre as outras, que vai ser um pouco acima da transição vítrea, que é o amolecimento. O amolecimento começa aqui, né? E o fluxo, de fato, é um pouco mais alto que isso aqui, né? Se tornar um plástico sólido para uma meleca, é acima da transição vítrea. Agora, já em outra cor, os que possuem ordem, polímeros que possuem ordem, você vai ter, né, vamos supor que tem uma TG mais baixa, que são os exemplos do dia a dia mais comum, né, a TG dos que têm ordem ser um pouco mais baixa, né, não vem ao caso agora por quê, da dos que não tem, e acima aqui você tem a TM. Então, o que acontece, né? Aqui você consegue, a TG você consegue o fluxo, né, o início dos movimentos das cadeias sem ordem. Então, por isso que o amolecimento do sem ordem nenhuma está logo depois da TG, porque na TG você começa a ter movimentação
das moléculas sem ordem. Aqui, ó, acima da TG, você tem movimentação das moléculas sem ordem, mas você ainda tem que aumentar muito mais a temperatura para quebrar a ordem das que têm ordem, e aí você realmente ter aqui acima da TM o amolecimento. Então, o amolecimento para o sem ordem é acima da tal da TG. É na TG que as moléculas sem ordem começam a ter movimentação. Então, para terem fluxo, vai estar um pouquinho acima da TG. Os que têm ordem, você precisa quebrar aí a parte organizada, desfazer a ordem da parte organizada, para que um pouco acima da parte organizada eles conseguem ter movimento. Então, já introduzi sem querer aí, caso não tenha ficado claro, agora vai ficar, uma parte de estado sólido de polímero. Mesmo os polímeros que têm suas moléculas organizadas, ele não vai ter todas as moléculas organizadas, eles vão ter regiões desorganizadas que vão entrar em movimentação com a transição vítrea, com a TG, né? Então, basicamente, TG é o que? É a temperatura a partir da qual as cadeias da fase amorfa, as cadeias desorganizadas, têm movimento, têm mobilidade, tá? Então, quando você tem aí cadeias poliméricas que possuem ordem na sua estrutura, né? Essa ordem não vai estar aplicada a todas as cadeias do meio, e sim a algumas. As cadeias desorganizadas começam a se movimentar antes, mas o polímero aqui ainda não amoleceu. Porque você precisa de muito mais energia, muito mais temperatura para chegar aqui, ó, onde você realmente vai desfazer a ordem das cadeias organizadas. E aí todas as cadeias do meio vão estar se mexendo. Sem a ordem, é uma única temperatura, temperatura na qual essas cadeias sem ordem começam a se mexer, tá? Eu acho que fazendo esse diagraminha aí ficou um pouco mais claro e um pouco mais correto o que eu estava falando ali. Então, quer dizer, a fusão e o amolecimento é sempre acima da fusão. Quando ocorre fusão, porque fusão é quebra de ordem. Quando não ocorre fusão, aí não tem com que se preocupar, é simplesmente amolecimento, temperatura de amolecimento um pouco acima de TG. Então, para os polímeros sem ordem, temperatura de amolecimento um pouco acima de TG. Os polímeros com ordem, temperatura de amolecimento um pouquinho acima de TM, tá bom? Aí, vamos pensar dessa introdução, aqueles elementos, vamos dar as definições do que são mais importantes para nós, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? E eu quero que vocês assistam essa aula de maneira síncrona, então quanto mais enxuta ela puder ser, melhor, tá? Eu estou prezando aí para algumas coisas explicar um pouco melhor, então não está ficando super enxuta, mas vamos lá. Configuração, como a gente falou, não pode ser modificada, pois para isso teria que quebrar ligações primárias. Isso eu já comentei, só deixando escrito aí, tá? Cadeia nasceu daquele jeito, quer dizer, depois da polimerização ficou daquele jeito, vai morrer daquele jeito. Você vai ter que quebrar ela e refazer a ligação química, tá? Grupo lateral. Ó, desenhei na hora pro pessoal ontem, mas esse desenho tá tão bonitinho que não vale a pena eu apagar ele e fazer de novo. Olha só. Esse polímero é o polietileno. Ele não tem grupo lateral. O hidrogênio não é considerado grupo lateral. Esse é o polipropileno. Olha o que eu fiz. Eu troquei um dos hidrogênios por um CH3. É um grupo lateral pouco volumoso, mas já tem um volume maior que o do hidrogênio sozinho. Pode substituir em qualquer uma das 4 posições, tá? Eu quis pôr nessa do canto. Esse aqui já é o PVC. PVC do cano mesmo. Em vez de trocar por um CH3, um dos hidrogênios, eu troquei por um cloro. E esse eu já tinha comentado, esse é o poliestireno, tá? O poliestireno é o do tubinho da caneta Bic. O polietileno é o da tampinha da caneta Bic. E o polipropileno está em vários lugares. Pente de plástico, escova de dente de plástico, né? Não é nem a cerda, tô falando do corpo da escova mesmo. Esse aqui a gente acha em muito lugar. O polietileno também é o material do saquinho do supermercado, tá? Só que ele é feito um filme, tem uma técnica específica para ele ficar fininho daquele jeito. Então todos esses polímeros estão no nosso dia a dia, ó. Plástico quebradiço transparente é esse. Plásticos moles são esses dois de cima. PVC do cano é esse, tá? E olha como muda o comportamento só de eu ter um grupo lateral. Esse é um plástico duro. Nós vamos ver porque na aula de comportamento térmico, se é que eu vou dar essa aula, não sei se ela, talvez como curiosidade, nem vou pedir para vocês assistirem, porque não interessa diretamente isso para as propriedades dielétricas, mas é uma curiosidade interessante. Só desse aqui ter um grupo lateral volumoso, ele se torna um plástico duro a temperatura ambiente. Esse aqui não tem o plástico tão volumoso, né, o grupo lateral tão volumoso, então eles são um plástico mole. Esse aqui também, pela questão da eletronegatividade e do cloro, ele tem as características todas especiais aí do PVC, tá? Então, pessoal, alguns tipos de configuração importantes para nós nessa disciplina aí. Grupo lateral não é considerado configuração, tá? Configuração é encadeamento, isomeria, taticidade. Nós vamos ver aí os 3. Mas o grupo lateral depende da estrutura e depende da ligação primária. Então, eu já incluí ele aqui na parte de configuração, embora ele não seja configuração, seja sim um elemento estrutural, tá? Deixando claro isso daí. O encadeamento só vai poder ser classificado em polímeros que possuem grupo lateral, tá? Embora ele não seja diretamente um tipo de configuração, ele só só através dele que é possível classificar um tipo de configuração, que é o encadeamento, tá?
olha o que acontece. Eu posso encadear uma molécula de polímero com os grupos laterais todos afastados, ó, tá vendo? O R é um grupo lateral, pode ser qualquer um daqueles três ou ainda outros diferentes. Olha aí, preto, verde, roxo, amarelo. Repara que o R está sempre um longe do outro. Esse aqui é um encadeamento chamado cabeça-cauda. Olha o que acontece. Você pode chamar de cabeça, que é a molécula que tem um grupo lateral, e de cauda que não tem. Então está sempre cabeça-cauda, cabeça-cauda. Ou ao contrário, o que não tem um grupo lateral. Então cabeça-cauda, cabeça-cauda. Quer dizer, vai alternando. Quer dizer, vai trocando. Na verdade, não vai nem alternando nem trocando. Vai ficando sempre igual, de modo que ele está ali cabeça-cauda. Uma cabeça nunca encontra outra cabeça, se a cabeça for do radical, né? Ou se é a do radical, do grupo lateral, por a cauda, uma cauda nunca encontra outra cauda. Por isso que é cabeça-cauda. Certo? Aí, ó, mostrando o desenho como é que ele seria realmente, tá? E aí, se você estirar a molécula, tem um ângulo de ligação e tal, né? Então aqui o mero verde, o roxo, o amarelo, aqui o azul, e aí eu continuei aqui em preto, porque deu para fazer mais comprida por causa do ângulo correto. Então vocês vejam que os grupos laterais no cabeça-cauda ficam sempre afastados. Só dá para classificar a configuração encadeamento quando tem grupo lateral. O polietileno, como não tem grupo lateral, não vai ter. Ou só tem cabeça e cauda, só tem uma coisa, então tanto faz o jeito que encadeia, ó. Volta aqui, pra vocês lembrarem que é o polietileno. Não dá para classificar isso, né? Por isso que eu falei que você pode substituir em qualquer um dos quatro. Porque isso vai mudar ao longo da molécula, tá? Em que grupo tá? Depende do encadeamento, certo? Então você pode fazer aí o cabeça-cauda, que aí no cabeça-cauda o que vai acontecer? Em toda a molécula, o CH3 vai estar no segundo carbono, né? Porque lembra que eu vou carimbar isso aqui, um carimbo aqui do lado, um carimbo do outro lado, até ficar uma molécula comprida? O CH3 vai estar sempre aí no segundo carbono, tá? E aqui é o formato real dele. O encadeamento também pode ser cabeça-cabeça ou cauda-cauda, tá? Depende do tamanho do grupo lateral, senão dá efeito estérico, isso é repulsão elétrica, tá? Mas se o grupo lateral não for muito volumoso, você pode fazer o cabeça-cabeça. Os grupos laterais sempre estão próximos. Tá vendo? Radical com radical, sem radical, sem radical. Radical, grupo lateral. Tá radical com radical, sem radical e sem radical. Desenhando aí, respeitando o ângulo, você vê que eles realmente ficam aí muito próximos, né? Lembrando aí do outro desenho que ele estaria aqui, ficaria bem mais afastado, tá? Vejam aí pelo esquema de cores como é que seria respeitando os ângulos de ligação. E aqui eu fiz mais alguns, né? Me deu a luxo porque coube, né? Respeitando o ângulo de ligação, cabe um pedaço maior da molécula. Lembrando que isso é só, todos esses desenhos são para um pedaço da molécula, tá? E esse que é o mais comum, que é o encadeamento misto. É claro que você tem lá catalisadores estereoespecíficos. O que significa isso? Que vão ajeitar essa questão aí do encadeamento. E isso aí possibilitou aplicações para o polipropileno, que até então não se tinha, né? Esse tipo de catalisador é muito importante, porque é só ali na verdade, o estéreo específico não tem nada a ver. Estéreo específico não é de encadeamento, não. Perdão, gente. Estéreo específico é da taticidade, tá? Desculpa, gafe minha aí. Mas você consegue controlar de alguma maneira o encadeamento, mas o mais comum é que ele aconteça misto. Ó, você vai ter aí cabeça-cauda nesses dois, de repente você tem um cauda-cauda, tá? Então a gente desenhou aqui, reproduziu exatamente a molécula, ó, cabeça-cauda, cauda-cauda, e pulei fiz outro cauda-cauda, poderia ter feito outro cabeça-cauda aqui. É claro que o misto também vai poder seguir aí uma ordem. Se você tiver sempre cabeça, cabeça-cabeça, cabeça-cauda, cabeça-cabeça, e isso repetir, vai ter alguma ordem também. Mas o encadeamento é um tipo de configuração. Nasceu com a molécula, vai morrer com a molécula. Isomeria, assim como só dá para falar de encadeamento em molécula que possui grupo lateral, só dá para falar de isomeria em molécula que possui dupla ligação. Ela pode ser trans, isso é, não sei se vocês lembram de química orgânica, mas isso que não é importante, tá? Mas só um comentário. Trans é quando você tem um grupo, você tem, no caso, vou fazer diretamente aqui para a cadeia polimérica, não correr o risco de falar bobeira. Você tem aqui, olha o que está acontecendo aqui. Você tem a cadeia longa vindo aqui e o hidrogênio aqui, a cadeia longa saindo aqui e o hidrogênio vindo aqui. Em cada uma delas você pode ver que o que você tem é isso. É a isomeria trans, ó, não é do mesmo lado, tá vendo? Aqui, ó, você tem, o que você tem é hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, e a cadeia vindo aqui e a cadeia vindo aqui. A cadeia do mesmo lado, cis. Do lado trocado, trans, tá? Essa isomeria cis-trans vai ser possível aí para polímeros que têm duplas, não é muito importante aqui para gente, mas só um comentário que isso existe, é um tipo de configuração. Nasceu com polímero, vai morrer com polímero. Agora sim, taticidade. Confundi, falei lá no lugar errado.
A existência dos catalisadores estereoespecíficos que permitiram a síntese do polipropileno isotático, que a gente já vai ver o que é que sim, permitiram aí aplicações que até então não se tinha. Ele ficou com propriedades mecânicas aí, principalmente muito melhores, tá? Não é o encadeamento, não. O encadeamento é outra coisa. O que permitiu essas aplicações, o desenvolvimento de catalisadores foi para cá, a estereoespecificidade, que aí tem a ver realmente com a taticidade, que tem alguma correlação em termos de lados da cadeia e tal, mas é um pouco diferente de encadeamento, porque encadeamento, ó, é o quanto esses CH3 vão estar próximos depois que você alinhou a cadeia principal. Claro que isso só daria para fazer teoricamente, mas quem é da química, quem sintetizou, sabe a cara que a molécula vai ter quando estirada, tá? Da mesma maneira também, ao estirar a molécula, existe taticidade, que independente do encadeamento, que ele fez cabeça-cauda para ficar mais fácil da gente ver, tá? Independente do encadeamento, você vai ter o isotático, onde todos os grupos laterais estão do mesmo lado em relação ao plano da cadeia principal. O sindiotático, que eles vão alternando o lado que eles estão em relação ao plano da cadeia principal. E o atático, que não tem ordem. Não é nem todos do mesmo lado e nem um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Reparem que para todos os exemplos aí, o encadeamento é cabeça-cauda, não? Certo? Sim. Não, pelo menos para o isotático e para o sindiotático ele fez cabeça-cauda. Ó, cabeça-cauda, 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 isso mesmo. Cabeça-cauda, 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 perfeito. Só aqui para o atático que é mais difícil de ver isso aí. Mas assim, para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Você tem o isotático, todos os grupos laterais de um lado do plano, e o sindiotático, que vai alternando. E o atático, que não tem ordem nenhuma, tá? É totalmente aleatório, perdão, aí a posição dos grupos laterais. Vejam aí a representação em 3D. Tá vendo? Ó, o R é o radical, seria o grupo lateral, por essa representação mais grossinha, significa que ele está saindo aí do plano da sua tela. Esse aqui é o isotático, todos do lado de fora aqui da sua tela. Esse aqui é o sindiotático, ó, um R saindo da sua tela, um R tracejado entrando, né, no fundo, atrás da sua tela. Um R saindo da sua tela, no outro o R no fundo da sua tela. E o atático, que é, ó, dois para fora, um para dentro, um para fora, um para dentro, dois para fora, e por aí vai, tá? O atático não tem ordem, é aleatório. Né? No caso aqui é um desenho representando em cima e embaixo, as diferenças de planos, e aqui os outros desenhos uma outra representação para fora e para dentro, tá? Da mesma ideia da taticidade. É isso daqui que com os catalisadores estereoespecíficos, desenvolvidos simultaneamente por Giulio Natta e Carl Ziegler, um na Itália e outro na Alemanha, dá para ver pelos nomes, né? Você conseguiu fazer o polipropileno isotático, que revolucionou aí a área do mercado de plástico. Você conseguiu um material bem barato, com propriedades aí muito boas, tá? Só corrigindo, não era lá o encadeamento. Aqui a gente fez o encadeamento nesses mais regulares, com certeza dá para ver pelo desenho. Cabeça-cauda, só para facilitar a nossa visualização. Lembrando que esse é um tipo de configuração, o encadeamento é outra, e a isomeria também é outro, tá? Isomeria cis-trans só dá para você falar quando tem dupla ligação no meio da molécula. Pode ver que aqui, ó, todas as duplas estão na ligação trans e aqui todas as duplas na ligação cis. Claro que isso pode mudar também. Mas isso aqui, para borracha, esqueci de comentar, não é interessante o trans, porque a borracha cristaliza, ela organiza quando é assim, ela tem como ficar uma embaixo da outra organizadinha. E a borracha precisa se manter amorfa, com a conformação enovelada, para manter as propriedades dela, tá? Tudo isso daqui, pessoal, para dar uma introdução boa para a área de polímeros para vocês, para a gente poder discutir o PVDF e os copolímeros de PVDF, que esses sim têm propriedades dielétricas e são importantes para a nossa disciplina, tá? Conformação, já é o contrário da configuração, não é porque nasceu com a molécula que vai morrer com a molécula, na verdade não nasceu com a molécula, então não vai morrer com a molécula. A conformação, ao contrário da configuração, que é encadeamento, isomeria e taticidade, que não muda, a não ser que eu quebre a molécula e refaça uma reação química, a conformação pode ser modificada sem que se degrade o polímero, ou seja, sem quebra de molécula, quebrando apenas as ligações secundárias. A fusão de um termoplástico semicristalino, a quebra de ordem dessas cadeias, que a gente só comentou por cima, vamos mostrar desenhos relacionados com isso daí também. Por exemplo, é uma mudança de conformação, tá? Existem 3 tipos de conformações principais aí, 4 na verdade, né? Sem considerar a cadeia enovelada, que é o polímero amorfo, que não tem ordem nenhuma. Existem aí mais 3 tipos de conformação presentes
em polímeros principais que a gente tem aí. No polietileno, que não tem grupo lateral, a cadeia principal dele se organiza numa conformação chamada zigue-zague planar. As cadeias conseguem ficar em zigue-zague, uma próxima da outra, porque não tem efeito estérico, não tem repulsão. O hidrogênio é um grupo lateral muito pequenininho, a eletrosfera do hidrogênio de uma cadeia não entra, né? Não vai encostar muito e causar repulsão na eletrosfera do hidrogênio da cadeia vizinha, tá? Já no polipropileno, no PP, a conformação é helicoidal. Por quê? Porque ele tem o grupo lateral CH3. André, não lembro quem é o PE e quem é o PP. Nessa outra nomenclatura que você pôs aí, eu não lembro, não. Não tem problema, não, ó. Tá aqui, ó. Para você que não lembra, esse daqui é o PP. E esse daqui desculpa, bobeira, nada a ver. Esse aqui é o PE, polietileno, e esse é o PP, polipropileno. E esse é o PS, é os três que nós vamos falar naquela lousa. Então, se for o caso, para o vídeo aí, printa ou escreve num cantinho rapidinho quais grupos laterais eles têm, tá? PE, PP e PS. O PVC não vai entrar não, tá? O PVC é o do cloro. Então, PE, PP e PS. Volta lá agora, rapidão. Então, aqui, ó, o PE, lembra, ele não tem grupo lateral, eles conseguem se aproximar sem efeito estérico. Já o PP tem um grupo lateral, que é o CH3, um pouquinho grande. Ele ainda consegue ter cristalização, consegue ter ordem, mas ele precisa se enovelar. Para quê? Para o CH3 ficar se enovelar, não. Se ficar no formato helicoidal. Ele não chega a se enovelar porque ele cristaliza, ele organiza. Então fica no formato helicoidal, ó, de modo que o CH3, que são essa bolotona verde, fiquem mais longe, fiquem numa posição mais longe possível do próximo CH3, tá? E o PS, tinha umas estruturas aqui embaixo. E o PS, esqueci, pessoal, perdão. O PS, então, quer dizer, aqui é zigue-zague planar, né? Uma cadeia encaixa certinho na outra. Esse aqui tem um formato espiral ou de hélice, helicoidal, de modo a afastar o CH3. Esse aqui, como tem um grupo lateral muito volumoso, a cadeia não tem cristalinidade, a cadeia fica enovelada. Lembrando que todo polímero tem regiões ordenadas e regiões desordenadas. Para esse sem grupo lateral com grupo lateral pequeno, essa representação é de um pedacinho bem pequeno da região ordenada. Na região desordenada, as cadeias estão enoveladas também, tá? É que o PS, por conta desse grandão aqui, ela não tem como torcer o suficiente, ficar helicoidal o suficiente para afastar esse cara um do outro. Vai dar efeito estérico, então ele não organiza. Ele vai ficar enovelado no polímero inteiro. Ele é amorfo no polímero inteiro, enquanto esses dois têm regiões ordenadas, que se você for lá na molécula da região ordenada, num pedacinho da molécula da região ordenada, ela vai ter essa característica, no PE, e no PP vai ter essa característica, tá? PE e PP são polímeros semicristalinos, portanto tem regiões ordenadas e regiões desordenadas. Essa representação dessa conformação é da região ordenada. A região desordenada sempre é enovelada. O PS, como ele é inteiro desordenado, a conformação dele é sempre ordenada. Então a gente falou, ó, muda a conformação pela fusão do termoplástico semicristalino. O amorfo sempre vai ter a mesma conformação. Esse novelo só vai inchar mais quando as cadeias, com o aumento de temperatura, quando as cadeias puderem deslizar umas sobre as outras. Mas vai continuar sendo um novelo. Não muda a conformação, apesar de estar dentro, né? Porque muda a característica do novelo, mas ainda está no mesmo tipo. Agora, quando eu fundo esse ou esse, algumas cadeias que tinham conformação zigue-zague planar ou helicoidal se tornam enoveladas, tá? Então temos três tipos de configuração, coisas que nasceram com a cadeia e vão morrer com a cadeia. Encadeamento, isomeria e taticidade. Conformação temos três: zigue-zague planar, helicoidal e enovelada. Polímero fundido, sempre enovelado. Polímero amorfo, mesmo sem estar fundido, né? Mesmo sem estar amolecido, perdão, porque fundir é quebrar a ordem dos cristais, não vai acontecer isso no amorfo, o amorfo só amolece, sem precisar fundir. Polímero amorfo, sempre enovelada. Polímero semicristalino, a fase cristalina vai ter uma conformação diferente da enovelada, depende de quem é o polímero, a fase amorfa sempre enovelada. Fundiu, conformação sempre enovelada, tá? Então, geralmente, a conformação vai mudar com a temperatura, tá? E não sei se ficou claro isso, mas dentro de, eu acho que 5 que eu já falei em cerâmica, eu já falei em metais. Dentro da área de materiais, ouviu o termo cristal ou cristalino? Ordem, átomos organizados, moléculas organizadas. Ouviu o termo amorfo ou vidro? Desordem, né? Átomos desorganizados, moléculas desorganizadas. O polímero tem, quando ele tem cristalinidade, ele é considerado um material semicristalino, porque ele tem regiões cristalinas e regiões amorfas, tá? Ou ele é inteiro amorfo, como o caso do PS. E agora a gente pode entrar em polímeros no estado sólido, que é outra aula, tá, gente? É outra aula. Mas eu vou aproveitar aqui
e já vou falar dela para vocês ficarem com ela aí, né? Porque vai estar gravado. Cansou? Lembrando que não é aula síncrona, hein? Tanto que ninguém entrou. Tô aqui dando aula sozinho faz 1h10. Não tem problema nenhum, porque a aula é assíncrona, para vocês assistirem depois, ok? Vamos falar agora de polímeros no estado sólido. Não vou falar de comportamento térmico, a gente já comentou ali por cima comportamento térmico, mas eu acho que eu não vou aprofundar em comportamento térmico, não. Quando precisar, a gente traz de uma maneira simplificada, como foi aqui, ó. Acho que deu para entender. Os totalmente desorganizados amolecem logo depois que você passa da temperatura em que as cadeias desorganizadas têm mobilidade. Os organizados, você vai passar dessa temperatura, a região... lembra que os organizados têm regiões organizadas e regiões desorganizadas. Quando você passar dessa temperatura, beleza, a região desorganizada amoleceu, as cadeias tiveram mobilidade, mas não adianta nada para o total. Para o total tem que chegar até desorganizar as organizadas e aí todas poderem fluir, todas poderem deslizar umas sobre as outras. O importante para amolecer um polímero é as cadeias deslizarem umas sobre as outras. Quando não tem ordem para quebrar. Depois que as cadeias desorganizadas ganham mobilidade, um pouquinho depois, ele já amolece. Quando tem ordem para quebrar, não adianta só dar mobilidade para a desorganizada, tem que também quebrar as organizadas, para que quebrar a ordem das organizadas, quebrar os cristais, para que essas também tenham mobilidade e possam deslizar umas sobre as outras. Então, o amolecimento para polímeros semicristalinos acima da temperatura de fusão, de quebra da ordem, certo? Para polímeros amorfos acima de Tg. E o que é a tal da Tg? Bem simplificadamente, é a temperatura na qual as cadeias da fase amorfa, fase desorganizada, começam a ter mobilidade, começam a conseguir se movimentar, tá? Não vou dar aula de propriedade térmica, não, porque foge muito aí do escopo da engenharia elétrica, precisando a gente fazer um resuminho rápido e simplificado e bem generalista, tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte, o polímero desorganizado tem só uma temperatura que vai anteceder o amolecimento. O organizado tem duas, uma referente às regiões desorganizadas e outra referente à quebra da ordem das regiões organizadas. Só quando passar por essas duas é que o organizado vai ter todas as suas cadeias livres para se movimentarem. Já o desorganizado, basta passar dessa que ele já tem todas as suas cadeias livres para desorganizar. Não vou dar aula de propriedade térmica, tá? Não tem a ver com a elétrica. Precisou, a gente faz uma coisa bem geralzona e bem resumida, só para a gente poder discutir. Então a gente finaliza hoje com o estado sólido. Na semana que vem a gente já entrar em impedância, tá? Presente de Natal aí, pelo menos na semana do Natal, a aula vai ser de engenharia elétrica. Eu falei, não queria dar aula na semana do Natal, ainda mais uma disciplina optativa. Mas nosso calendário tá tão zoado, gente. A minha disciplina, se eu terminar falando só de materiais, para vocês não serve para absolutamente nada. Tudo, até a aula de hoje, é construção de base, para a gente discutir qual material é um bom de elétrico ou não, que é isso que é interessante para vocês. Até aqui, se eu não falar de elétrico, lá no físico, vocês podem jogar tudo isso fora. Vocês não são engenheiro mecânico, não são engenheiro de materiais, por que vocês vão saber isso aqui? Agora, é base para lá na frente eu ensinar a selecionar um bonde elétrico. Então, terei que dar aula semana que vem. Mas, como eu falei, não vou cobrar presença, vou gravar também, vou disponibilizar para vocês, tá? E é isso aí. Feliz Natal. Polímeros no estado sólido. Já falamos aí que o polímero, né, ele pode ser amorfo, agora escrevendo o que a gente falou, que vai ter todas as cadeias desordenadas, ou semicristalinos, que aí ele vai ter regiões ordenadas, com as cadeias ordenadas, e regiões desordenadas, tá? O que vai influenciar aí? Algumas características interessantes dessa parte de polímeros do estado sólido. O que vai influenciar em ser amorfo, semicristalino? A gente vai discutir. Vocês já viram pelo slide anterior que grupo lateral é uma das coisas que influencia, né? Acho que quem está mais ligado aí percebeu isso aí. Te mede o grau de cristalinidade dividindo o volume da amostra de polímero total, que é ordenado, pelo volume total, volume ordenado pelo volume total. Na prática, a gente faz esse cálculo com a massa, tá? Mas se você souber a densidade do seu polímero, a densidade das duas fases, que elas variam, né? Da amorfa e da semicristalina, se você souber a densidade, você converte esses valores de volume para massa facilmente, tá? As propriedades de um polímero são função, ou seja, dependem do grau de cristalinidade, ou seja, do quanto esse volume de ordenado é grande em relação ao todo, e da morfologia das regiões cristalinas, isso é, do formato e tamanho desses cristais, tá? Quanto maior o grau de cristalinidade, o seu polímero tem que ter uma maior densidade. Claro, geralmente as regiões organizadas estão mais empacotadas, cadeias mais próximas. Então, quanto maiores forem as regiões mais organizadas, maior densidade. Cadeias mais próximas também tornam o material mais rígido, então maior módulo de rigidez. Cadeias mais próximas também são menos reativas com fatores externos, maior resistência química, maior estabilidade dimensional, tá? O que significa isso?
polímero, depois que resfriou, se ele cristalizar, se ele se organizar, ele meio que vai parar naquele volume. Se ele não se organizar, ele só, vamos dizer assim, enrijecer, porque baixou da TG, baixou da temperatura ali de amolecimento, né, igual a gente estava discutindo, ele tende a contrair um pouco mais. Então, estabilidade dimensional, isso moldei uma peça, a peça fica daquele tamanho, tá? A TM e a TG aumentam com maior grau de cristalinidade. Mais cristal para fundir, mais energia para fundir o seu material. E a transição vítrea também tende a aumentar, porque as regiões, né, o que a gente falou, resumidamente, que é a transição vítrea, ó, pessoal, lembra? Temperatura em que as cadeias da fase amorfa começam a se mover, temperatura em que as cadeias da fase cristalina começam a se mover, ou seja, perdem a ordem, tá? Coincide aí com perder a ordem. Mover mesmo é um pouquinho acima, igual a gente já comentou, tá? Mas, enfim, se você tem mais cristal, mais energia você precisa para fundir. Então, essa temperatura vai ser um pouco deslocada. Se você deslocar essa temperatura, né, as regiões ordenadas vão ficar rígidas e vão atrapalhar o movimento das regiões desordenadas. Então, você tende a deslocar essa também, tá? Maior grau de cristalinidade tende a aumentar TG e TM do polímero, tá? Geralmente, pessoal, a TM, essa aqui, né, a difusão, depende mais da perfeição dos cristais, mas a quantidade de cristal pode influenciar um pouquinho também, pelo menos segundo os livros, tá? O maior grau de cristalinidade também tem algumas coisas ruins. Menor resistência ao impacto, maior rigidez numa amostra, geralmente você tem menor resistência ao impacto, tá? Menor claridade, o polímero, quando ele cristaliza, ele perde a claridade. Só pensar na vela. A vela não é um polímero, é um oligômero, mas a característica é parecida. A vela sólida é branca. Quando você funde, ela se torna transparente. O polietileno acontece igualzinho o polietileno sem pigmento. Não dá para você ver aqui na tampa da caneta Bic, porque ele tem um pigmento, a não ser que fosse uma tampa sem pigmento, né? E também menor elongação, tá? Você consegue elongar menos um polímero. Isso aqui, ó, tudo tem a ver com a rigidez. Menor resistência ao impacto, mais rígido, vai fraturar mais rapidamente e vai elongar menos na hora de quebrar. Propriedade mecânica não interessa muito para vocês. O que interessa desse slide é basicamente aqui, ó, a definição de cristalinidade, tá? E que os polímeros podem ser totalmente amorfos ou semicristalinos, como a gente já comentou. Só escrevendo algo que a gente já comentou. Quando o pessoal descobriu isso aí, que os polímeros tinham regiões ordenadas e regiões desordenadas, o primeiro modelo que o pessoal fez foi o modelo da micela franjada, que é isso aqui. Eles achavam que as cadeias poliméricas iam ter regiões delas que iam se juntar com vizinhas e se ordenar. E realmente é assim, nisso eles acertaram. Só que vocês estão vendo que essas regiões são pequenininhas e elas possuem uma coisa, elas possuem orientação. Todos esses segmentos estão alinhados, isso se chama orientação. E esse modelo depois caiu por terra. Eles viram que a parte organizada não era assim, orientadinha, retinha e nem tão pequena. Ela era um pouco mais expressiva, tá? Hoje em dia, esse modelo de micela franjada é até mais utilizado para representar termoplásticos amorfos, tá? Porque eles têm aí mais a ver com amorfo, é tudo amorfo, com pequenos segmentos orientados. Isso acontece no polímero amorfo, mas não que necessariamente isso seja um cristal, tá? E, quer dizer, esse foi um modelo aí rudimentar, né, um dos primeiros que o pessoal propôs, e hoje a gente sabe que ele tem mais a ver com a estrutura do polímero amorfo do que com do semicristalino. Então veio o modelo da lamela ou cristal único. Existe um único cristal, não que ele seja a unidade, vamos dizer assim, cristalina que a gente contabiliza no polímero, mas ele é um cristal, um único cristal que forma, que está dentro de uma estrutura maior. Eles perceberam que para as cadeias se organizarem, elas se dobravam formando uma placa com várias cadeias dobradas, tá? E não necessariamente, aqui tem uma cadeia inteira. Você pode ter um segmento de cadeia que está aqui na fase amorfa, próximo dele. Outro segmento de cadeia saindo aqui também está na fase amorfa. Outro saindo aqui que também está na fase amorfa. Mas a parte organizada, como se fosse isso aqui, essa parte alinhadinha, na verdade não está só alinhada, está também dobrada e é uma unidade muito maior. Não é tão pequena quanto só aquelas pontas ou aqueles meiozinhos da cadeia, tá? E aí você tem aí uma figura mais próxima dessa parte aqui de cima, para ficar mais claro que cada risco desse é uma cadeia dobrada, ó. Seriam essas bolotonas aqui do meio, os carbonos, e essas bolotas feias pra caramba aqui, em volta clara, seriam os hidrogênios, tá? Pensando no modelo mais simples aí para um polipropileno. Mas a cristalização do polímero, ela é esferulítica. Aquela lamela, na verdade, é uma estrutura que não é assim um quadrado. Ela é muito mais comprida. Ela é um retângulo. Na verdade, ela é como se fosse uma fita de um retângulo, tá? Que ela continua. Então, imagina esse desenho aqui sendo feito muito mais comprido,
num formato aí de fita, tá? Isso aqui é só a pontinha da fita. Só que essas fitas, vou até refazer o desenho, elas, quando o polímero está cristalizando, essas fitas vão se organizar partindo de um ponto central. Então, ó, você tem aqui várias fitas partindo de um ponto central. Ah, André, isso é arquitetura estrelada da cadeia? Não, é o mesmo desenho, mas ele representa outra coisa. Cada linha dessa é um conjunto de várias fitas, eu acabei apagando, né? É um conjunto, mas imagina que isso é a ponta de uma fita, tá? Cada linha dessa é a pontinha de uma fita. Cada linha dessa, perdão, é um conjunto de várias dessas fitas que crescem, se organizando conforme o polímero está solidificando. Quando eu falo crescem, igual a gente falou crescer lá dos grãos dos metais. Você tem um meio amorfo, onde tem um monte de cadeia desorganizada, aí você começa a resfriar, em alguns pontos começa a organização. Nesse ponto onde iniciou a organização, essas fitas vão se depositando, saindo aí desse mesmo centro em comum. Cada linha dessa é um conjunto de fitas. E aí, se fosse em 2D, formaria um círculo, o total. Como em 3D, forma uma esfera. Olha só, esse desenho tem a representação aí de vários conjuntos de fitas torcidos. A gente pode contar. 1, 2, 3, 4 e 5. O quinto ele desenrolou todas as fitas. Cada fiozinho desse aqui, ó, é um conjunto de fitas. Olha a ampliação que ele fez aqui. Então, a unidade cristalina que a gente quantifica nos metais nas cerâmicas é o grão. No polímero é o esferulito. É isso aqui. E o que é o esferulito? Que raios que é o esferulito? O esferulito é como se fosse um pompom de torcida, em que, né, de animadora de torcida, porque aqui podemos confundir torcida de futebol, de basquete, com a lamela torcida, tá? Que foi torcida. Mas é um pompom, imagina um pompom em que cada fiozinho do pompom, cada fio do pompom é, na verdade, uma trança. E essa trança é um conjunto absurdo de várias lamelas que foram torcidas. Então, olha só, a lamela é o cristal único, ela é uma fita. E cada fio desse pompom são várias camadas dessa fita que crescem de um centro radial. E entre um fio e outro do pompom, que são essa fita de polímero organizado, ainda tem a fase amorfa. Então, olha aqui, ó. Aqui está o pompom desenhado em 3D, ele só desenhou 5 dos vários cabelinhos que o pompom vai ter. O pompom tem um formato esférico, igual o esferulito. É um formato próximo de um formato esférico, então esferulito. E cada fio do pompom são várias lamelas, e não só uma. E entre uma lamela e outra, você ainda tem os segmentos de cadeia que formam fase amorfa. Vou desenhar só aqui, mas eu poderia desenhar em todos. Eu poderia desenhar aqui, ó. Mas ia ficar um desenho muito zoado, por isso que ele preferiu fazer só 5 fitas, 4 fechadas, 4 torcidas, e abrir uma, tá? Mas entre as lamelas você ainda tem a fase amorfa. Então o polímero é um conjunto de vários pompons. O polímero é uma grande sopa de moléculas compridas. Mas o polímero que tem ordem, que tem fase cristalina, a fase cristalina e a amorfa estão juntas. Porque eles são o quê? São como se fossem vários pompons, um do ladinho do outro, em que cada fio do pompom são um conjunto de lamelas. E entre um fio do pompom e outro você ainda tem as cadeias desorganizadas. Como que eles sabem isso? Porque no microscópio óptico de luz polarizada, você consegue ver mais ou menos os limites desse pompom. Ó. Vamos ver uma cor que vai ficar bonita aí. Acho que o branco mesmo, né? Isso aqui, ó, é o limite de um desses pompons. Isso aqui é o limite de outro desses pompons. Não sei se vocês já conseguiram pegar a ideia. Esse aqui é o limite de outro desses pompons. Tá vendo que cada um forma uma cruz de Malta? Parece aquela cruz lá que tinha nas caravelas portuguesas e tal, quando a gente estuda a história do Brasil. A cruz de Malta aí com 2 braços azul escuros, 2 braços azul claros. Cada estrutura dessa é um pompom desse. Representa, a gente vê bem os limites de um desses pompons, né, desse formato de pompom, que é o esferulito, tá? Então, o esferulito tem a mesma estrutura de um pompom. Cada fio do pompom é um conjunto de várias lamelas torcidas, e entre um fio e outro você ainda tem as cadeias amorfas, tá? E o fato da gente ver ele, a cruz de Malta no microscópio óptico de luz polarizada não tem nada a ver com o formato dele, tá? Claro, tem a ver, mas não é que ele tem formato de cruz de Malta. Ele aparece assim por uma questão ótica, de interferência ali, de ondas construtiva e destrutiva. Vai ser destrutiva a cada 90 graus, né? Na verdade vai ser construtiva nas posições aí do 45 graus
e dos seus espelhos. Quando eu dou aula de trigonometria eu chamo de parênteses, né? De parênteses seria aqui o π sobre 4, o 3π sobre 4, o 5π sobre 4 e o 7π sobre 4, né? E no 0, 270, 180 e 90 seria a interferência destrutiva dos dois polarizadores que você tem ali. Tá? Isso vem realmente do formato dele. Agora, por que ocorre essa interferência? Putz, aí é uma discussão ótica que eu ia ter que passar uns bons meses aí pesquisando para montar uma aula sobre isso, tá? Um colega meu tentou explicar isso aí dentro da tese de doutorado dele. Faz tempo que eu não converso com ele, eu não sei, eu defendi o doutorado acho que um pouquinho antes dele, não sei se ele conseguiu ou não. Eu mandei, se fosse dessa aula, eu mandar um e-mail pro cara falar, ó, e aí, você entendeu, explicou exatamente por quê? Mas é uma questão ótica aí que acontece, que advém do formato dele, mas não é porque tem o formato do pompom aqui que vai ter o formato da cruz de Malta ali. É questão da polarização, é questão que essa geometria e esse tipo de ordem vai ter ali uma interferência no polarizador, destrutiva a 90 graus nos seus parentes e construtiva aos 45 graus nos seus parentes, por isso vai ter esse formato de cruz de Malta, tá? Então, cada cruz de Malta corresponde sim a um esferolito, tá? Mas não que o formato do esferolito seja a cruz de Malta, o formato do esferolito é o pompom, tá? É o formato do pompom em que cada fio é um conjunto de várias lamelas, que é essa outra unidade que a gente viu aqui, tá? Então, o que significa tudo isso? Que o polímero é uma bagunça mesmo quando é organizado, tá? O esferolito vai existir só no polímero organizado. No desorganizado, você vai ter várias cadeias enoveladas, ou seja, algo mais próximo disso aqui. O primeiro modelo que saiu, que é o da micela frejada, tá? Aí, pessoal, existem alguns fatores que afetam a cristalinidade. Acho que eu tenho só um slide disso. Deixa eu ver. Ali são só células unitárias. Ali é mais para mostrar a questão geométrica mesmo. Resumir isso aí em um slide, ó. Geralmente, se eu dou curso para o pessoal de BH, para pós-graduação, pessoal do Departamento de Engenharia de Materiais, eu falo um pouquinho mais, mas aqui para a gente entender tá bom. O que vai fazer um polímero ser cristalino ou não? Organizar ou não? Criar essa estrutura esferolítica aí, com as lamelas, tá? Essa estrutura complexa, ou ficar simplesmente desordenado, enrodilhado ali na fase amorfa. O que faz um polímero ser semicristalino ou ser totalmente amorfo? Lembra que o semicristalino tem regiões, né, entre ali as lamelas, regiões desorganizadas também, tá? Bom, então você vai depender aí da linearidade da cadeia. Se a cadeia tiver ramificação, tá vendo que pequenas ligações podem ocorrer de ter algumas moléculas que tem 3 pontas reativas. Aquela ligação T que a gente falou, a junção T, né? Pode acontecer de abstrair um hidrogênio no meio do processo químico ali e crescer um pedacinho de cadeia para cá. Reparem que eu desenhei de um modo que toda ramificação também tem uma ramificaçãozinha menor. Ramificações muito longas e ainda que tem sub-ramificações, vamos dizer assim, geralmente impede as cadeias de se aproximarem, impede o empacotamento, portanto, impede a ordem. Cadeias mais lineares tendem a cristalizar mais. É assim que a gente diferencia o polietileno de alta densidade, high density polietileno, e o low density polietileno, polietileno de alta e polietileno de baixa. O de baixa, o que acontece? Tem ramificação, não aproxima, não cristaliza, a densidade fica mais baixa. Esse aqui tem suas aplicações e esse também tem suas aplicações. Um é melhor para processar de um jeito, outro é melhor para processar de outro. Para vocês não interessa isso aí, porque nenhum dos dois é um dielétrico muito bom, mas só para vocês saberem o que influencia na cristalinidade, porque a gente vai precisar disso no PVDF, quando for falar do PVDF e dos copolímeros dele, que aí sim interessa para vocês. Mas vocês precisam ter essa base para saber discutir. O que cristaliza e o que não cristaliza? Linearidade da cadeia geralmente faz cristalizar. Show. Então aqui se emaranham, né? Cristalizam, se empacotam. Aqui o emaranhamento é dificultado, tá? A taticidade que a gente discutiu ali, a regularidade facilita o empacotamento e, portanto, a cristalização. Então o isotático tende a cristalizar mais que o atático. Lembra que eu falei? Ziegler-Natta, catalisadores estereoespecíficos desenvolvidos por esses dois pesquisadores que permitiram aí a síntese do polipropileno isotático, que cristaliza mais, portanto, tem melhores propriedades, tá? E o que mais interessa para vocês do ponto de vista dos dielétricos é o grupo lateral. O grupo lateral altera a cristalinidade, porque se ele for muito volumoso, ó, repetindo o slide, ele está pequenininho, mas acho que vocês lembram, se ele for muito volumoso, não vai conseguir ordenar, vai ter efeito estérico, não vai conseguir se aproximar, empacotar para ter a cristalinidade, que o polímero vai ficar amorfo. Se ele for pouco volumoso, em vez de ser zigue-zague planar, ou seja, simplesmente uma cadeia estirada do lado da outra, agora ó, dá para a gente fazer uma coisa. Antes de eu terminar. A lamela,
A lamela, se eu pegar só esse pedaço de uma lamela de poliestireno, adivinha como que a cadeia vai estar aqui? Em zigue-zague. De polietileno, perdão. Em zigue-zague. Todos esses... Então, o zigue-zague é um segmento da cadeia, não é ela toda, porque ela está dobrada, tá? Então, num polietileno, você vai ver esse pedaço aqui, ó, em zigue-zague planar. Num propileno, você veria esse pedaço aqui, se pudesse ficar pequenininho ali e olhar, helicoidal. Tá? Então, o helicoidal, o zigue-zague planar, que a gente viu no slide maior, o mesmo slide, ó, eu printei ele e reproduzi ele aqui embaixo, a gente viu no slide maior, o zigue-zague planar e o helicoidal são trechos da lamela, um pedacinho aqui da lamela, de uma cadeia que está na lamela do polipropileno. Um pedacinho aqui de uma cadeia que está numa lamela do polietileno. Tá? Então, pedacinhos, trechos, certo? Que compõem ali a lamela. Já o amorfo não tem lamela, não tem dessa, tá? Então o semicristalino naquela região da lamela em que a cadeia está estirada, porque ela vai estar dobrada, só um segmentozinho dela ali formando vai estar dobrada, que eu quero dizer o seguinte, né? Você tem a dobra aqui e no meio você vai ter um pedaço de cadeia estirada. É esse pedaço que eu vejo se é zigue-zague planar ou helicoidal. Sem grupo lateral e conseguindo cristalizar, zigue-zague planar. Com um grupo lateral não muito volumoso, cristaliza helicoidal. Grupo lateral enorme, não cristaliza, continua amorfo. Então, esses são os três fatores principais: a linearidade da cadeia, a taticidade, ou seja, estarem os grupos laterais todos do mesmo lado do plano da cadeia principal, né? Não ter ramificação ou ter ramificação curta, ter todos os grupos laterais do mesmo lado da cadeia principal e ter grupos laterais pequenos. São esses três fatores que fazem aí um polímero cristalizar. A maneira como os grupos laterais do PVDF vão estar na sua fase cristalina, na sua fase ordenada, vão definir se ele é um bonde elétrico ou não. Por isso que esse slide é muito importante. Dois slides mais importantes dessa aula de estado sólido de polímero. Saber como é que é esse ferrolito, toda aquela complicação lá do pompom, não sei o quê. Para mim, estou falando aí de curiosidade para vocês. O que vocês têm que saber é, grupo lateral altera a cristalinidade. O PVDF vai ter, na verdade são várias, né? Mas que a gente vai discutir 3 tipos de fases cristalinas diferentes, alfa, beta e gama. Qual que é a diferença da alfa para beta gama? Posição do grupo lateral. Isso altera a propriedade dielétrica do PVDF? Ou é o grupo lateral que tem polaridade? É o grupo lateral que vai ter aí, que vai conseguir armazenar energia, dependendo da posição que ele tá? Então, grupo lateral e cristalinidade, fatores que alteram a cristalinidade, sendo o grupo lateral um deles, é o importante dessa aula. O que vocês têm que saber de polímeros? Polímeros amolece se tiver ordem acima de TM. Se não tiver ordem, acima de TG. O que é TG? TM é temperatura de fusão. Quebrou, desfez a ordem. TG, temperatura na qual as cadeias que já estão desorganizadas ganham mobilidade, tá? Então, isso aí. Termoplástico amorfo, amolece acima de TG. Termoplástico semicristalino, acima de TM. E grupo, o que é grupo lateral? Grupo lateral influencia aí na cristalinidade, tá? É isso. O que é cristalinidade? É ordem, tá? E se o grupo lateral, o que é grupo lateral? É isso que vocês vão ter que saber para levar para lá, tá, pessoal? Aí, mostrando aí umas células unitárias dos principais polímeros, tá? Nós temos aí a do polietileno, vista em 3D e vista de cima planificada. Não é que ela está planificada, você realmente só vê isso aqui. Por quê? Porque, olha só, o carbono 1 aqui, porque isso aqui é um carbono, né, ligado a 2 hidrogênios, um carbono ligado a 2 hidrogênios, um carbono ligado a 2 hidrogênios. O carbono 1, olhando de cima, está tão organizado o zigue-zague planar, ele fica exatamente em cima do 3. O carbono 2 fica exatamente em cima do 4. Então, você vê isso aqui no meio. Ó. Parece que só tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Na verdade, não. Tá um em cima do outro certinho, tá? Então, você tem aí na sua célula unitária de polietileno, cadeias em zigue-zague planar aqui em cada um dos vértices e mais uma no meio, tá? Célula unitária, lembra a célula unitária dos metais lá? Menor unidade de repetição, você vai pegar uma célula unitária onde? Aqui no meio da lamela, ó. Na parte que está estirada. A dobra é considerada um defeito cristalino, que quebra a cristalinidade, quebra a ordem. As cadeias amorfas entre uma lamela e outra, considerado um efeito cristalino, é um defeito cristalino. Assim como o grão, lá nos metais da cerâmica, não era célula unitária era uma unidade bem menor, o esferulito não é aqui a célula unitária. A célula unitária é bem menor, é um pedaço da lamela. Tá? Um pedaço da lamela. Mas, ainda sendo mais específico, o grão pode ser considerado um cristal, o esferulito não, porque a lamela é que é o cristal aqui dos polímeros, tá? Mas a célula unitária ainda é menor do que a lamela, tá? É uma região aqui bem pequenininha da lamela. Temos a célula unitária do PP, se você olhar de cima vai ter um certo deslocamento por conta do grupo lateral, CH3, tá vendo? Aqui ele põe esses números. Uma vez eu apresentei um artigo quando eu estava no mestrado, fazendo a disciplina que tinha a ver com estado sólido,
E aí eu aprendi para um tipo lá o que significavam esses números, tá? Tem a ver aí com a quantidade de carbonos que tem até girar um pouquinho a hélice, aí com o tanto que girou. É bem complicado de interpretar esses montes de números aqui, e isso aí vai ser interessante para casos específicos, tá? Duas estruturas cristalinas aí, tem a do nylon, que ela também é zigue-zague planar, igual a do polipropileno, no livro, né, que eu tirei esses dois desenhos, tinha a do nylon também. Eu não trouxe a do nylon, tá? Ficamos aí com uma zigue-zague planar e uma helicoidal. A amorfa, né, o enovelado, que seria, porque nós vimos lá, 3 tipos de conformação, zigue-zague planar e helicoidal, tá? A outra seria a amorfa ali, a enovelada, tá? Então, gente, semana que vem a gente vê junto e ao vivo espectroscopia de impedância. Hoje eu vou escrever para vocês, para finalizar, o resumo que eu mesmo falei, né? Vamos escrever um resumão aqui, fazer uma coisa mais chique aqui. Vamos fazer um resumo para gente do que eu falei aí dos polímeros. Então, o que vocês têm que saber dessa aula? Basicamente, compreender o que é grupo lateral. Grupo lateral, lateral. Por quê? Porque o PVDF que a gente vai trabalhar vai ter 2 grupamentos flúor. Bom, então já fiz o hidrogênio, fica o hidrogênio aqui. E o flúor aqui, ó. Vou até fazer o flúor de outra cor. Vai ter 2 grupamentos flúor. Um flúor em cima e um flúor embaixo, tá? Esse flúor é muito importante, a posição que ele vai ficar na fase cristalina. Então, né, o PVDF continua para lá. Isso aqui é o mero dele, né? Isso aqui é o que você carimba, continua eternamente para um lado e continua eternamente para o outro N vezes, tá? Isso não é a representação correta de polímero, tá? Mas lembra que a cadeia continua para cá e para cá. Esses grupos laterais vão ter uma posição específica na fase cristalina. Então, vocês têm que saber também o que é fase cristalina, tá? Fase cristalina e cristalinidade. Fase cristalina. Lembrar que é a parte organizada do polímero. Então, para entender que polímero é um bonde elétrico, vocês têm que entender que geralmente a gente vai estar discutindo PVDF e copolímero de PVDF na fase cristalina, porque é só na fase cristalina que a gente vai poder prever a posição desses grupos laterais. Você vai falar assim, ah, André, mas é um para cima e um para baixo, eu já vi a posição. Aí tá, mas esse é o desenho planificado. Nós vamos ter que entender a posição desses grupos laterais num desenho 3D e, consequentemente, organizado. Porque se ele está aleatório, eu não tenho o que a gente discutir. E ele não vai ser um bonde elétrico. O bom é esse flúor organizado, que ele vai ter no estado sólido aí uma posição específica, tá? Então vocês têm que compreender o conceito de fase cristalina do polímero, como região organizada, e o conceito de grupo lateral, porque a posição desses flúors na fase cristalina do PVDF, que é o polímero que tem esse mero aqui, é o que vai dizer se esse PVDF é bom ou não para compor para ser a matriz de um compósito. Compósito é a mistura de 2 ou mais classes de materiais, num de elétron, um compósito de elétron, tá? Então, é bom, o PVDF é bom ou não? Do que depende? A gente vai ter que olhar para a fase cristalina dele e ver a posição desses grupos laterais. Desse monte de aula de polímero, e dei assíncrono, porque nem tudo é importante. O importante é esse resumão aqui, tá? E aí, pessoal, a gente vê junto o que for importante, eu vou repetindo para vocês, tá? E a gente vai ver aí. Agora a gente começa elétrica, semana que vem já é espectroscopia de impedância, depois a gente volta em materiais, porque a gente vai discutir quais cerâmicas vão ser bons de elétricos ou não e quais polímeros vão ser bons de elétricos ou não. Já aviso que vai ser o PVDF e os seus compósitos, mas vai ser muito importante a gente entender o que é grupo lateral, no caso esses 2 flúors, e a posição deles. Mas para a gente discutir posição tem que ter alguma ordem, alguma regularidade, portanto, fase cristalina, tá? Isso é importante vocês saberem da aula de hoje. Obrigado, semana que vem a gente se vê ao vivo, e é isso aí. Valeu!